God Pack de evoluções prismáticas é real. Recentemente foi compartilhado aqui na internet esse vídeo aqui, onde o cara abre um booster de evoluções prismáticas e assim que ele abre o booster, a primeira carta que vem é um Eevee, e puxando vem outras cartas raras do Eevee. E isso não é nada comum, porque pra quem não sabe, o God Pack não existe aqui no Brasil, só existe lá no Japão. Porém agora nessa coleção de evoluções prismáticas, aparentemente sim existe o God Pack. Tem a chance de você conseguir pegar todas as evoluções do Eevee. E pra quem não sabe, nessa coleção especial da evoluções prismáticas, todas as cartas das evoluções do Eevee são cartas absurdamente lindas e também muito caras, principalmente o Umbreon. Mas Deceive, por que essa carta do Umbreon é tão cara? E pra falar a verdade pra você, eu também não sei. Mas desde que saiu uma coleção mais antiga chamada Céus em Evoluções, que aliás também tinha uma carta do Umbreon, que é o Umbreon VMAX, essa carta lá na gringa tá valendo mais de 5 mil dólares. E pra quem não sabe, o nosso mercado brasileiro aqui de cartas Pokémon segue mais ou menos o mercado dos Estados Unidos, e meio que virou um investimento seguro para os colecionadores mais hard pegar essa carta, custe o que custar, porque meio que virou garantia de que se você pega uma carta do Umbreon, ela vai se valorizar, ela vai ficar cara e vai ser um investimento bom. Então é por esse motivo que todo mundo quer pegar a carta do Umbreon, a carta mais absurda, uma carta que todo mundo quer, é raro de sair, e se todo mundo quer ainda é raro de sair, o negócio vai ficar caro. E na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Umbreon tá valendo 7 mil reais. É claro que o preço dessa carta pode variar bastante ainda, porque querendo ou não, a coleção Evoluções Prismáticas saiu agora recentemente, então o preço ainda fica meio volátil, meio tipo, qual é os valores certos da carta? E aliás, pra quem fica se perguntando, Deceive, onde é que eu vejo o valor dessa carta? Os valores das cartas eu vejo nesse site aqui, que é a Liga Pokémon. A Liga Pokémon é simplesmente um site que todos os colecionadores e pessoas que vendem e compram cartas de Pokémon usam em base pra fazer trocas ou vendas de carta Pokémon. Por exemplo, vamos supor que eu quero comprar essa carta aqui do Beldão e eu não sei o valor dela. Basicamente, colocando na Liga Pokémon e pesquisando, eu consigo saber qual é o valor dela pra me trocar ou até mesmo vender ou comprar. E aqui tá a carta do Umbreon que eu tô falando pra vocês e o valor que ela tá custando, 7 mil reais. Aliás, pra quem não sabe, essas duas cartas aqui que eu consegui, eu comprei na Liga Pokémon. E eles estão com um sorteio desse mês de 200 protetores de carta Pokémon. E pra você participar é muito simples, a cada 100 reais em compras você recebe um cupom. E esse cupom serve pra você meio que ser validado a participar do sorteio. Então se você faz uma compra de 100 reais, já tá participando do sorteio. Porém, eu tenho uma dica muito importante. A Liga Pokémon liberou um código que se você usar o código Deceive, você dobra as suas chances. Ou seja, se você fosse comprar uma carta do Charizard que tá valendo 100 reais, você ganharia um cupom. Porém, se você usar o código Deceive, você ganha 2 cupons. Ou seja, aumentando suas chances de ganhar um sorteio. Mas se você tiver bastante cupom, você pode ser sorteado mais de uma vez. Ou seja, você pode ganhar 2, 3, 4. Quanto mais cupom você tiver, mais sua chance de ganhar. Claro, além de você participar desse sorteio, você também ajuda eu, que tô aqui criando conteúdo, fazendo essas jornadas loucas atrás de Pokémon. E muito obrigado, Liga Pokémon, por ajudar e patrocinar esse vídeo. E pra colocar o código é bem simples. Quando você for finalizar a sua compra, é só ir em código promocional e colocar Deceive, que automaticamente você vai dobrar seu cupom e participar do sorteio. E pra acessar a Liga Pokémon, link na descrição. E bom, vamos lá, a saga atrás da evoluções prismáticas em busca do God Pack, porque temos dois objetivos aqui, rapaziada. Objetivo número 1, pegar um God Pack. O objetivo número 2, pegar o Umbreon, é claro. Vamos lá, atrás de evolução prismática. Vamos lá, cheguei aqui na primeira loja. Vamos ver se eu vou encontrar alguma coisa aqui já. Essa loja que eu fui, ela raramente tem carta de Pokémon, mas mesmo sabendo disso, eu passei andando fileira por fileira pra tentar encontrar. Porém as cartas estavam perto do balcão, e como eu suspeitava, só tinha carta de Dragon Ball e Naruto, sem evoluções prismáticas nessa loja. Aí eu me encontrei com ele, Englis, e assim como eu, ele estava atrás das evoluções prismáticas e do Umbreon, que estava valendo 7 mil reais. Então eu e ele juntos fomos procurar os produtos de Pokémon em lojas. Na primeira loja que a gente foi, encontramos produtos de Pokémon, porém não da coleção que a gente queria. Fomos em outra loja e normalmente aqui nesse vidro tinha cara de Pokémon, mas hoje não tivemos sorte. Outra loja depois encontramos um produto bem peculiar, uma mini box de Fábulos Nebulosas e uma box de Foco Corrosão, mas já como esperado, sem evoluções prismáticas. Então saímos de Itaquaquecetuba, que é onde moramos, e fomos para uma outra cidade, torcendo para que alguma loja já tenha chegado esses produtos. E vou falar a verdade para vocês, eu tava bem preocupado, sentindo que a gente não ia achar. Você tem que aprender a se paparicar. Após chegar nessa outra cidade, encontramos uma loja que parecia ter o que buscávamos. Então eu perguntei, vocês têm carta de Pokémon? Fiz a mesma pergunta numa banca de jornal, porém as cartas eram falsas. Nessa outra loja que a gente foi, mandaram eu desligar a câmera porque não podia gravar. Parece que alguém tá com culpa no cartório. Ó, a gente encontrou aqui uns produtos de Pokémon, porém a notícia ruim é que não é de prismática, mas olha, achou... Tinha umas coisinhas aí.
uma box de fábulas e uma caixona de Palkia. A gente vai tentar ir pra outro lugar tentar encontrar. Então pegamos um Uber e 5 minutos depois estávamos em uma outra loja que tinha muito brinquedo de Pokémon. Não achamos evoluções prismáticas, mas achamos as evoluções dos Eevees em brinquedo. Tinha até uma pelúcia bonitinha do Riolo, mas o preço não era nada bonito, R$170. Nesse momento nós ficamos totalmente sem esperança. Saímos de Itaquaquecetuba pra ir pra Arujá e não encontramos nada, totalmente de mãos abanadas. Porém ainda estava de dia, tínhamos tempo pra procurar. Então decidimos voltar pra Itaquaquecetuba e fomos para o shopping de Itaquá. Em uma dessas lojas encontramos carta de Pokémon, porém mais uma vez não era da coleção que a gente queria. Essa aqui é a última loja que a gente encontrou, porque a gente rodou tudo que é canto e não encontrou nada. Rodamos e nada de encontrar essa coleção. Pois é, hoje não tivemos sucesso, fomos atrás da coleção de evoluções prismáticas, mas não conseguimos encontrar. Mas sabe o que Hulk Balboa diria? Que a vida não é sobre quantas vezes você vai encontrar a coleção de evoluções prismáticas que você procura, mas sim sobre continuar levantando e tentando encontrar a coleção de Pokémon que você quer. Amanhã é um novo dia, um novo round e eu tô pronto pra briga. E como já esperado, no dia seguinte já tivemos uma boa notícia. Minha namorada acabou de me mandar foto de um lugar onde ela encontrou evoluções prismáticas. Essa coleção absurda, onde simplesmente ninguém tá conseguindo achar produto direito. Eu, por exemplo, ontem fiquei o dia inteiro buscando um produto e não encontrei. Porém, hoje é o segundo dia e eu acho que hoje a gente vai conseguir encontrar evoluções prismáticas pra comprar. Então já me arrumei aqui, tô aqui com a minha bolsa e let's go atrás dessas evoluções prismáticas. Mano, tá muito difícil. E eu quero pegar o God Pack e também a carta que eu quero, que é o Shadow LED. Fora as evoluções da Eevee, é claro. Bom, let's go, bora! Chamei o Uber e hoje eu tava com um sorrisão, sentindo que ia dar tudo certo, a gente ia encontrar os pacotinhos de evoluções prismáticas e talvez conseguir pegar a carta do Umbro, que está valendo R$7.000 atualmente, e se tivermos sorte, pegar um God Pack. Mas antes disso, dei uma pausinha pra comer um lanchinho, porque eu não sou de ferro, e também pegar isso, a Pokébola do McDonald's. Coloquei o cartão na máquina, fiz o pagamento, a máquina cuspiu o papel e alguns segundos depois o lanche estava na mão. E existe dois motivos para eu ter pegado a Pokébola da nova collab do Pokémon com McDonald's. Primeiro, eu consegui uma carta nova e a carta que veio foi um Rayquaza. E o segundo motivo é que a Pokébola na verdade é uma bússola e ela vai nos mostrar onde está o que a gente mais procura. E você sabe o que é? Evoluções prismáticas. E agora que eu já peguei o meu lanchezinho aqui, também uma bússola com uma carta do Rayquaza para eu não me perder, eu vou na CAD para falar pro Hengler sobre a novidade. Encontrei evoluções prismáticas que a gente ficou ontem o dia inteiro procurando e não achou. Só que agora, no segundo dia, achamos. É bem provável que ele vai querer ir comigo atrás dessas cartas. Salve, 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 salve. O mestre Pokémon favorito de vocês chegou. Fala, meu nobre, tem uma novidade pra te contar. Encontrei os boosters de evoluções prismáticas que a gente tava procurando. Eu quero saber se você vai querer ir lá comigo buscar. É sério? Encontrei, minha mina encontrou e eu tô indo lá buscar agora. Let's go? Bora. Outra coisa que eu peguei. Toma essa carta rara aqui. Toma essa carta rara. Já foi pegar isso aqui? Eu vim pegar um. Eu vou completar a coleção depois. Mas já peguei um Rayquaza já. Tá valendo quanto essa carta aí? Uns 500 conto? Ah, não dá pra avaliar. Aí é legal também que vem com uma bússolazinha de Pokébola. Se a gente se perder no caminho, a gente consegue voltar. Tá sabendo. É, mano. Eu vim preparado já. Aí tem o Charizard e o Pikachu, né? Aqui, ó. Vou ter que comprar tudo isso aqui também. A gente foi correndo porque não sabíamos quantos pacotes ainda restavam nessa loja, que a gente descobriu que tinha evoluções prismáticas. 5 segundos depois a gente cansou e foi andando. Depois sentamos para esperar o trem. E olha, a bússola tava indicando o local exato onde íamos. A gente vai conseguir encontrar. Então o trem chegou e levaríamos aproximadamente 40 minutos para chegar no primeiro ponto antes do destino final. Enquanto a gente tá indo no nosso destino aqui, vamos fazer um podcast no trem. Qual carta das Eevees você especialmente quer? Umbreon, né? Não tem jeito. Eu já tirei o Umbreon de suas evolução ano retrasado, e aí colecionar Umbreon é a meta. É verdade. Teve a coleção que você tirou Suas evoluções. da Eevee, né? E você fez a tatuagem. Se você tirar então outro Umbreon, Aí eu vou tatuar aqui. vamos Desse fazer a lado aqui, tatuagem. eu vou- Com certeza. Se a gente pegar o Umbreon agora, você já embica numa tatuagem do Umbreon? Embico. Esse cara é louco, é maluco. E fora as Evolutions, qual outra carta que você acha da hora? Cara, é o Goldengo, porque é o deck que eu jogo no competitivo. Ainda mais se eu tirar, sei lá, um Estrondo ou um Raio Fúria Ancestral lá, eu acho que eu vou ficar bem feliz, porque aquelas cartas estão absurdamente muito bonitas. O Cero LED, mano, aquele Cero LED é absurdo. O Cero LED eu quero. O Cero LED eu tô querendo Acho que muito. a carta mais bonita da coleção é o Cero LED. Chegamos então na nossa primeira parada e aqui não tínhamos certeza se a gente ia encontrar evoluções prismáticas, mas mesmo assim decidimos procurar pra ver se tinha alguma pessoa vendendo ou alguma loja. Boa tarde. Opa, boa tarde. Vocês têm evoluções prismáticas aí? Já acabou. Já acabou? Chegou, já acabou. Chegou hoje? Já acabou hoje? Chegou semana passada, mas já acabou. Vai vir mais semana que vem.
A gente tinha tanto box quanto o Booster 4. Então fomos em uma outra loja e lá encontramos uma outra pessoa que também estava procurando a mesma coisa que a gente. Tá procurando evoluções prismáticas aí, meu nobre? Não tá achando, não? Uma semana já procurando. Caraca! A vida do colecionador Pokémon nesse momento de crise e de falta de produto está complicada. Mas bom, agora que já olhamos tudo e confirmamos que onde estávamos já não tinha nada, chamamos o Uber para ir onde a gente já tinha certeza que encontraríamos evoluções prismáticas. E o lado bom foi que o motorista estava tão apressado quanto nós. O cara dirigiu em alta velocidade. E olhando pra bússola, que era mais um radar do dragão de Dragon Ball, ela estava indicando que estávamos no caminho certo. Chegamos aqui no lugar que provavelmente, com toda certeza, a gente vai encontrar evoluções prismáticas. E falar pra vocês, eu tava empolgadaço pra gente encontrar. E olha só, nossa bússola estava vibrando, indicando que aqui era o lugar que a gente encontra ouro, rapaziada. Nosso único problema era que esse shopping era simplesmente gigantesco demais. Mas depois de dar uma corrida em volta do lugar, finalmente encontramos o lugar onde tinha evoluções prismáticas. Vamos lá, chegamos aqui no lugar, agora tentar encontrar evoluções prismáticas o mais rápido possível. Ô moça, onde é que tem coisas de Pokémon? Caixa, obrigada. Rapaziada, o que eu fui iludido foi brincadeira. Eu achei que tinha apenas ali uns 20 boosterzinho, 30 no máximo, mas simplesmente o balcão dessa loja estava lotado de carta Pokémon de evoluções prismáticas. Cara, é surreal a quantidade de booster que tinha nessa loja. Tem de muito aqui. Olha isso, mano. Tem muito. Aí os produtos que tá em falta, essas lojas tá pegando tudo aqui, ó. E olhando atrás do balcão, eu tomei até um susto. Tinha até ETB de fagulhas impetuosas. E sem perder tempo, o Englis pegou todos os pacotes e começou a contar todos eles e colocar no balcão. E esse cara simplesmente não parava. Ele pegava um monte de pacote na mão, contava, colocava no balcão, ia lá pegar mais pacotinho, contava, colocava no balcão. E eu pensando, pelo amor de Deus, alguém para esse homem, ele ficou louco. Mas naquele ponto já era tarde demais. Ele limpou quase o balcão inteiro. Eu não conseguia mais parar ele. Tentei impedi-lo, mas minha voz não ecoava em seu subconsciente. Ele foi totalmente dominado pela vontade de pegar o Umbreon de 7 mil reais. E pra tentar ajudá-lo, eu comprei 5 boosters para mim. Assim ele não gastaria dinheiro com esses 5 boosters. E depois de muito tempo ele pegando os boosters de evoluções prismáticas, no último ele até deu um beijinho pra abençoar. E foram pegos então 200 boosters de evolução prismática. Agora comenta aqui se você acha que o Umbreon, a carta mais cara dessa coleção, vai vir nesses 200 boosters de evolução prismática. Pô, deixa o like aí pro meus 5 humildes boosters de evoluções prismáticas aqui. Os meus boosterzinhos comprados e ele levando a loja inteira aqui, ó, tranquilo. Busca desse ano, bro. Vai abrir hoje então agora? A gente vai abrir agora, achava um lugar sem vai abrir agora. Caraca, let's go. Então vamos lá abrir 200 boosters de evoluções prismáticas e ver se vem o Cerulege que a gente quer, as evoluções da Eevee, principalmente o Umbreon, é claro, ou o God Pack. E a primeira carta foi esse apoiador e obviamente a gente trouxe Sleeve para proteger todas as cartas assim que tira do booster. E abrindo o booster, nossa primeira carta rara de Pokémon foi o Vaporeon EX da evoluções prismáticas. Como são 200 boosters, o negócio vai ficar insano. Então vamos acelerar um pouco as coisas e mostrar as cartas raras que a gente vai conseguir tirar nesses 200 boosters que a gente vai abrir. Pegamos uma moira de R$ 37,90 e logo depois que abrimos mais alguns pacotinhos, eu e o Englis pegamos uma Ace Spect ao mesmo tempo. E abrindo esses 200 boosters, eu comecei a me questionar, será que vem o Umbreon? Cara, vai vir, mano, vai vir. Eu tô sentindo que vem. Alguma Evolution aqui a gente vai pegar. Aliás, pra você que não sabe, se você pegar esse Eevee Reverse Foil na primeira carta dos 6 que vem no booster, você estourou, porque você conseguiu literalmente pegar um God Pack. Sim, o God Pack na coleção Evoluções Prismática é real. Tem a chance de você conseguir pegar, mas é muito baixa, é claro. Pegar uma Eevee logo no início, já suspeita já. Pô, primeiro pacotinho é a Eevee, a primeira carta. Ah, dourada. Caraca! Ele conseguiu então um Terapagos dourado, avaliado atualmente em R$ 349,95. Olha a felicidade do homem. E depois de abrir uns 20 boosters, pegamos uma carta do Flareon EX, avaliada a R$ 95,98. E após isso, eu tava tranquilamente abrindo meu booster até que eu vi uma coisa. Olha que fome, olha que fome, olha que fome. Não me assusta. Orgueponzada. Depois do Orguepon, tiramos Érico de R$ 23,90. E enquanto estávamos abrindo esse monte de booster, deixamos alguém literalmente de boca aberta. Não é com frequência que você vê dois doidos abrindo 200 boosters de Pokémon no meio da praça de um shopping. Mas vamos concordar que é a primeira vez que você vê alguém pegando um Lugia de R$ 23 numa mesinha de refeitório. Deveras único isso. E eu acho que hoje não é meu dia de sorte, porque mais uma vez o English tirou uma Evolution regular. O Espron agora. Tirou? Eu estou tirando todas as Evolutions regulares aí, ó.
Já foi Vaporeon. Falta 4. Vaporeon, Flareon e Espion. Ah, você pegou o Flareon também? Peguei o Flareon. Eu não vi o Flareon. Abrindo mais uns boosters, pegamos Espinhos Ferro de R$60,90. Depois o Brage de R$68,90. Logo em seguida, Orgepon de R$9,80. E Tomila de R$15. Lembra que eu falei pra vocês do God Pack que vem o Eve na primeira carta? Ele veio. Viu uma Eve no começo aqui. Sai doido, quer matar. Olha ver um mudinho, Veio o Eve, mas não era o Eve Reverse Foil, então não era um God Pack. Depois que abrimos todos aqueles boosters que estavam na mesa, pegamos mais boosters dos que estavam na sacola e não demorou muito até de novo o Englis conseguir pegar mais uma Evolution, o Jolteon EX de R$75. Por algum motivo, todas as cartas regulares das evoluções dos Eevees era ele que tava pegando, e é de se pensar que a chance dele pegar outro é muito baixa, então provavelmente o próximo Eevee regular, se tiver, vai ser eu que vou pegar. Ah, mano, não é possível. Pô, ele vai completar as regular. Falta só o Espion e Leafeon. Depois de exatamente 30 minutos abrindo todos os boosters que restavam, pegamos Orgepon R$9, Flareon Master Ball R$792, Amigos de Paldeia R$58, Mãos Férreas R$47, Noivern R$6 e Lucario R$8. Caraca, abrimos R$2.000, 200 boosters e não pegamos nenhuma arte secreta da Eevee. E lembra que eu tinha comprado 5 boosters? Eu não me aguentei e precisei abrir. Vamos lá. Não é pra ser, né? Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. E agora sobrou o último booster. Tem uma chance muito baixa de vir alguma coisa muito rara, e até o segurança ficou de olho pra ver se vinha alguma coisa rara. Não tivemos sorte dessa vez. Abrimos aqueles 200 boosters, mas eles simplesmente decidiam pra o quê? Comprar mais 100. Agora vai vir arte secreta. Agora vem. Então voltamos para a mesma loja e lá estava o resto de pacotinhos que sobraram. E sem perder tempo, ele começou a colocar todos os pacotinhos de evoluções prismáticas em cima do balcão. Porém, ele foi muito mais além. Aqui já tinha os 100 pacotinhos de evoluções prismáticas que ele falou que ia pegar. Porém, ele se empolgou e pegou todos os pacotinhos de evoluções prismáticas que tinha no balcão. A moça então colocou os pacotinhos na sacola e voltamos para a praça de alimentação abrir aquela quantidade absurda de pacotinhos de Pokémon. E abrindo essa quantidade excessiva de evoluções prismáticas, conseguimos Dragapult R$72, Terapagos R$45, Hydreiple R$12, Lugia EX R$35, Érico R$23, Vara de Pesca R$120, Moira R$36, Espion EX R$68, Vaporeon Master Ball R$800, Jolteon EX R$74 e Orgepon R$35. E nesses últimos momentos pegamos 2 últimos boosters que sobraram e começamos a abrir junto para ver se vê alguma coisa. E não veio nenhuma Evolution que a gente queria. Então voltei pra minha casa, cheguei à noite destruído e refletindo. Abrimos mais de 300 pacotinhos de Pokémon, mais de R$5.000 gasto e nada de uma sequer arte secreta do Eevee. O negócio tá complicado. Eu cheguei à conclusão de duas coisas. Primeiro, vai ser difícil tirar o Umbreon de R$7.000 e as outras evoluções da Eevee de arte secreta. E segundo, o God Pack vai ser uma parada impossível da gente encontrar, de ter a chance, pelo menos, de a gente ser o sortudo de conseguir. Mas a gente vai focar nele, o God Pack. No dia seguinte eu fui na CAD e encontrei ele, Furlan, que comprou 2 caixas lacradas com 12 unidades de quadripacks que veio direto da Copag, totalizando 96 boosters de evoluções prismáticas, e ele tirou uma carta muito cara. Ah, nem ferrando! No vídeo de hoje vamos em uma loja de cartas Pokémon e abrimos muito boosters e conseguimos pegar várias cartas raras, uma delas avaliada a mais de R$1.500. Deixa o like, se inscreve no canal e me acompanhe nessa jornada para ver o que vamos conseguir pegar hoje. Chegando lá na Cat Card Games, aliás, se você quiser vir aqui também, esse é o endereço. Eu achei que eles teriam poucas cartas pra abrir, porém eu me deparo com isso. Eita caramba, é tudo isso aí de evoluções prismáticas? Hoje vai. Hoje vai. Caramba. Então começamos a separar os produtos que iríamos abrir. Então é o seguinte, basicamente a gente vai abrir essas 4 ETBs e tudo isso aqui de Quadpack. Sabe quanto tem de Quadpack aqui? Quantidade? 46, 48. Em cada? Tem 48 quad, 192 boosters. 192 boosters. Vamos abrir tudo isso aqui pra ver se a gente pega um Umbreon. E aqui na CAD deixamos 8, ele deixou ali 8 separado, que vai ficar no balcão pra se alguém for vir aqui comprar. Bom, let's go então, iniciar a abertura dos Quad Pack e ver se vem um Umbreon ou God Pack.
Deixamos a mesinha no esquemas e um aperto de mão pra dar boa sorte, porque vamos precisar. A primeira coisa que fizemos foi tirar todos os boosters do Quadripex. E olha aqui a promo do Flareon. Após isso, começamos a abrir. A primeira carta que pegamos foi Amigos de Paldeia. Depois eu abri 3 boosters e não veio nada. No quarto veio uma coisa que me deu um leve susto no coração. Opa! Não. Opa! É uma secreta? É uma secreta. Deixa eu virar o mouse daqui. Não, pera, não é as pedrinhas por fora. Thanks. Eu dei uma leve trollada no meu coração, mas aí eu vi que tinha umas pedrinhas voando no canto da carta e era uma carta EX da Sylveon. O resultado de ter aberto 24 quadripacks foi Mãozinha Carinhosa, Amarales, outra Mãozinha Carinhosa, depois pegamos o mais amado, um Flareon EX, Recolhida Ciclone, segunda vez Recolhida Ciclone, Energia Foil e Norverne, Lugia e outra Recolhida Ciclone. Aí estava eu tranquilamente então abrindo mais um booster quando do nada veio uma arte secreta. Infelizmente a arte secreta que eu tirei não era do Umbro, porém era uma arte secreta muito bonita do Terapagos de R$500. E depois de ter tirado o Terapago secreto, tiramos um Ortega e o Giacomo. E essas foram as cartas que o Rengley tirou nos 12 quadripacks de evoluções prismáticas que ele abriu. E essas foram as cartas que eu tirei nos meus 12 quadripacks de evoluções prismáticas. Podemos dizer que a minha mão saiu bem mais cara, ainda mais porque eu tirei um Terapago secreto. Já abrimos então 24 quadripacks de 12 cada, e agora temos mais 12 quadripacks para cada um abrir. Vamos ver se conseguimos pegar mais alguma nova carta de arte secreta e ver também quem consegue ter mais sorte para conseguir tirar a carta rara. O Engli já tirou Energia Foil, Amarales e dos Cops Pokébola. Abrindo um monte de booster depois, eu tirei o Rei Leão de Master Ball. Essa carta aqui tá bacana. E o Engli tirou o Riolo Master Balls, que aliás tá valendo R$280. Quem gosta de colecionar Riolo, tem mais um tipo aí pra colecionar. Boa sorte. E o resultado de abrir 24 quadripacks de evoluções prismáticas foi Orgepon Máscara de Água, R$8, Lugia EX, R$29, Orgepon Máscara de Planta, R$35, Terapagos EX de R$30, Rastreador de Kiko, R$24, Amigos de Paldeia, R$54, Mélia Brava, R$56, Jolteon EX, R$75, Recolhida Ciclone, R$8,90, mais o Orgepon Vaporeon EX, R$64,90 e um Hydreigon de R$12,44. Esse quadripack que a gente abriu, simplesmente não conseguimos nenhuma arte secreta do Eevee. Então vamos ter que recorrer ao plano B que não queríamos ter que recorrer. Vamos abrir aqui agora 4 ETB e ver se a gente consegue pegar. Uma coisa que não podemos negar é que nessa coleção de evoluções prismáticas não está sendo nada fácil de conseguir tirar alguma arte secreta. Por enquanto só conseguimos mesmo o Terapagos e a carta garantida da ITB, o Eevee. Vamos abrir então agora 20 boosters de 4 ETB. E nas duas primeiras ETB, totalizando 40 boosters, tiramos Jolteon EX, Segador Superior, outro Orgepon, Lugia EX, Espinhos Ferros, como Tiranitar do Futuro, e logo depois um Bronzong Master Ball. E quando eu estava abrindo esse booster, eu vi uma coisa que por um leve momento fez meu coração travar. Só que aí fomos ver certinho e era mais um Terapago. Segunda vez que eu sou enganado pelas pedrinhas. Sem enrolar muito, já pegamos a outra ITB, torcendo pra que aqui tivesse uma carta nova ou uma carta arte secreta que a gente não tinha. Mas nós pegamos outro Norverne, outro Mão Fofa, outro Orgepon, um Pokémon Plantinha que tá jogando muito Master Ball, pelo menos uma, não repetida, um Eevee EX, um Braz e por último um Umbreon EX. Vou confessar que ficamos totalmente abalados, porque a gente queria muito uma arte secreta da evolução da Eevee. Porém, abrindo tudo isso de carta Pokémon, não tivemos nenhuma sorte. Então, pra tentar descontar nossas frustrações e distrair a mente, fomos jogar o Narutinho na loja. Então eu fui de Sasuke e o Englis foi de Naruto. Vou ser franco e dizer a verdade, eu apanhei muito, mas muito mesmo. Mas a minha desculpa é que não fazia até porque eu não jogava esse jogo. Me recusei a perder, peguei o Sasuke de novo e ele foi de Konohamaru. Que isso? Tá querendo humilhar o cliente? Só que mal sabia ele que eu sou tipo uma Horaga e eu me adapto fácil. Eu sabia que assim que começa essa partida, ele daria um dash pra começar o ataque. Então me defendi e esperei a oportunidade pra começar a atacar e deu certo. E meu oponente já ficou meio abalado. Obviamente eu não tive facilidade nessa luta porque eu tava meio perdido ainda com os botões do controle. Porém consegui me virar até que bem. Tomei uns golpes, mas rapidamente usei substituição e tentei dar um Chidori nele. Porém ele conseguiu evitar. Então eu recuperei meu chakra e fui pra cima. Comecei a soltar uns golpes e na oportunidade perfeita usei o Chidori.
Ele tava começando a ficar muito preocupado. Olha a vida dele, olha a minha vida. Analisando ele da última batalha, o Englis é uma pessoa que rusha muito. Então é fácil prever que toda hora que ele tiver oportunidade, ele vai usar o dash pra vir pra cima. Então eu jogava umas kunai pra interceptar. Depois disso, eu subi pra parte de cima da arena e ele veio logo atrás e conseguiu me acertar uns golpes. Ele carregou o chakra e como eu já sabia que ele ia vir pra cima, acertei um Chidori a queima-roupa. Logo em seguida, novamente ele veio pra cima. Eu consegui acertar os primeiros golpes, ele usou substituição, eu defendi e novamente mais um Chidori, garantindo assim então a minha vitória desse round. Depois desse round ele falou que ia jogar sério. Novamente eu fui de Sasuke e ele foi de Neji. E pra resumir esse round, foi bem equilibrado. Uma hora o Englis me batia e na outra eu tava apanhando. Ele me prendeu no canto da tela e dali eu não fugi mais. Depois de apanhar, depois bater e apanhar 2 vezes, eu acho que eu vou abrir um quadripack aqui. Então peguei 2 quadripacks de Vaporeon, só que eu percebi, pô, 2 de Vaporeon? Aí não. Então peguei um do Jolteon e um Vaporeon. Só que aí o Englis, ele pegou aquele de Vaporeon que eu desisti. E de acordo com ele, se eu desistir naquele quadripack, tinha alguma coisa muito boa. Que eu desisti, ele quer abrir esse aqui porque ele acha que tem alguma coisa. na sua frente que tinha coisa aqui e você desistiu. Vamos ver. Vê se tem mesmo. Nada. Uou! Budinho. Nada. Nada. Eita, virado. Será que... Ó, ok, nada. Então... E eu acho que realmente não tinha nada, ainda bem que eu desisti disso aí. De nada. É. Ainda bem que eu desisti dessa aí, pode estar na outra. Já apaguei esses meus 2 aqui. E agora eu vou abrir. Então temos aqui evoluções prismática Jolteon e evoluções prismática Vaporeon. Vamos ver se pelo menos aqui eu vou ter sorte de pegar alguma coisa boa. Nesse boost eu tirei o Executor, Talento do Lauro, Dom Sagrada Janine, Goldin e o Noctal. No segundo booster, tirei um Goldin, Pinsir, Pesquisa do Professor, Puffin de Colega, Caldabrado e um Hut Hut. Terceiro booster, pegamos uma Miltank, Duraludon, Duskull, Decodificação, Skate de Resgate e um Urzi. No último booster, pegamos uma Baniri, Applin, Duscopes, Seeking, Máscara do Ogro e uma Master Ball do Halut avaliada a R$50. Vamos abrir agora o Quadpack de Vaporeon. Primeiro boosterzinho, como é que fala o nome desse Pokémon mesmo? Hipopódon, Rosquinha Roxa, Cerberus e Evolução do Cotonete. Segundo booster, pegamos o Caolho, Bicho Preguiça, Herói Voador e o Batman Pokébola. E depois a Úrsula Zumbi. No terceiro booster pegamos Treino de Faixa Preta, Simba, Miltank, Slowking, Tomila e um Sino Voador. Vamos confessar que esse Pokémon aqui parece um sino gigante. Agora o último booster. Vamos lá então, abrindo aqui já pegamos um Treino de Faixa Preta, Dunsparce, Cotone, Puff de Colega, Caldabrado. Ah, e não veio nada, cara. Mais uma vez o azar, eu não pego nada. Mas pelo menos eu peguei uma Master Ball. Porém decepcionado porque não veio nenhuma carta rara. Até que eu vejo uma coisa curiosa: 2 caixas lacradas de evoluções prismática. Aí eu me perguntei, por que será que o Englis está guardando aquelas caixas? Então ele me explicou que vendeu para uma pessoa chamada Furlan e que ele ia aparecer na loja mais tarde para participar da competição TCG de Pokémon que ia acontecer na loja hoje na quinta-feira às 18h30. E aliás também acontece no sábado às 2 horas. Então enquanto eu não dava horário, eu vou pegar minhas cartinhas novas aqui e embora chegar em casa, pegar minhas cartas novas da mochila e começar a organizar. Já separei aqui as minhas promos, o Jolteon, o Flareon e o Vaporeon. E eu tenho esse Halut aqui de Master Ball, que eu vou pesquisar agora o valor dele pra saber quanto que ele tá. Pelo que eu tô vendo aqui, atualmente esse Halut é meu aqui, ele tá valendo R$59,90. É esse carinha que tá cara, é que Master Ball da nova coleção, coisas da nova coleção em Master Ball tão caras, principalmente as Eevee. Vocês estão sabendo, mas as evoluções da Eevee Master Ball tão absurdamente cara. Por exemplo, essa Vaporeon aqui não falou de Master Ball, ela tá valendo aqui mais ou menos uns R$700, enquanto a regular EX tá valendo R$90, R$100 a mais cara. E isso não é exclusivamente do Vaporeon. Todas as cartas das evoluções dos Eevee que é em Master Ball estão muito caras. Vou mostrar pra vocês aqui a mais cara delas, acho que vocês já sabem, o Umbreon. Esse aqui é o valor da carta Master Ball do Umbreon, o valor regular da EX dela e, óbvio, o valor mais caro, o Umbreon aqui, de R$7.000. Cara, absurdo isso, mano. Eu quero tentar pegar uma Master Ball e o principal, o Umbreon de R$7.000. Seria melhor pegar um God Pack, porque a gente já pegava tudo de uma vez. Aliás, já vou aproveitar para tirar uma dúvida que muita gente me pergunta: Tessível, onde você olha o valor das cartas Pokémon? Como é que você sabe o valor das cartas Pokémon? É basicamente nesse site que eu tava usando, a Liga Pokémon. A Liga Pokémon basicamente é o site de referência onde todo mundo usa para fazer venda ou compra ou até mesmo troca de carta Pokémon. Recentemente agora eu comecei minha coleção de Ceruled, então eu tô comprando todos os Ceruleds que eu estou vendo. E para mim saber o valor dessa carta, é basicamente nesse site aqui. Eu venho aqui na Liga Pokémon, escrevo o
nome da minha carta. Dou uma procurada nela aqui, porque, bom, ela tem muitas cartas. E aqui tá o valor da minha carta, R$60. E agora eu vou dar uma informação de ouro pra você que vai trocar carta Pokémon pela primeira vez. Quando você for trocar ou comprar alguma carta, você sempre vai vir aqui, ó, na Marketplace e vai procurar o valor mais barato, que é, ó, NM. E o valor mais barato aqui é R$60. Encontrou a carta NM, o valor mais baixo dela é o valor que você vai usar pra comprar, vender ou até mesmo trocar. Porém, como vocês podem ver, tem vários valores aqui. Mas enfim, você procura mais em conta. Caso você tenha interesse em comprar alguma carta específica, tipo um Cero LED pra começar sua coleção de Cero LED ou alguma outra carta Pokémon, usa o meu código TCIV, porque se você faz uma compra acima de R$100, você recebe um cupom. E se você usar o código TCIV, você dobra esses cupom. Mas TCIV, pra que serve o cupom? Meus amigos, a melhor parte vem agora. Todo mês a Liga Pokémon sorteia algum tipo de produto, seja sleeve, seja box de Pokémon, seja mini box de Pokémon, enfim, todo mês tem um sorteio. O sorteio desse mês é 200 sleeves protetores de carta Pokémon. Então se você faz uma compra acima de R$100 e você usa o código TCIV, você dobra a sua chance de ganhar. Mas enfim, usa o código TCIV pra me ajudar e também pra você ser sorteado. É nóis. Então algumas horas se passaram e finalmente deu o horário da gente voltar pra CAD. Peguei meu Uberzinho e chegando lá na loja, cumprimentei todo mundo que tava lá, inclusive ele, Furlan. Que aliás, pra quem não sabe, ele é o mesmo cara que nos ajudou a completar a coleção de 151. E agora estamos aqui novamente com ele pra ver se ele vai pegar alguma carta rara dessa coleção nova, Evoluções Prismática. Inclusive, ele também mostrou que conseguiu pegar o Pikachu dourado e um Dragapult arte secreta. Esse é o fichário dessa coleção ou só das cartas raras mesmo? Não, esse aqui é passar de troca, mano. Mas já tá trocando isso aqui já? Mas peraí, pasta de troca e o Pikachu dourado e o Dragapult tá nessa pasta? Rapaz, tenho até medo de perguntar quantas ele tem, mano. Depois disso ele mostrou a verdadeira coleção que conquista o coração dele, que é a coleção de Charizard. E meu amigo, ele tinha muito Charizard. Aparentemente tanto de coleções recentes quanto também de coleções antigas. Olha o Charizard que ele tem aqui, ó. Esse aqui eu tô ligado que é tenebroso. Só não tenho a menor ideia de quanto que ela vale. Ele tinha coleção também de Ace Spect, que são cartas rosas que são usadas em batalha de Pokémon TCG. E eu achei essa aqui do Master Ball muito massa. E nessa próxima página aqui tá as cartas que ele deixa guardada pra caso ele vá usar um deck diferente pra jogar. Tem aqui, ó, várias opções. Porém, vamos agora pra melhor parte do bolo, a parte principal, abrir os boosters. E enquanto eles abrem, eu fico aqui, ó, só olhando de camarote. Antes de abrir essa box lacrada de evoluções prismáticas, eles abriram esses quadripacks, que vou resumir pra vocês. Não veio nada, nada, nada. Agora partindo pra ITB, o primeiro booster do Furlan não veio nada. Já o booster que o Engles abriu, ele tirou um Vaporeon EX. E uns boosters depois ele pegou uma carta que a gente não esperava. Uma Gold. Gold. Vamos lá. Uma Gold, hein? Vamos lá. Goldinho. Mano, eu acho que é o andando. Tá? Vaporeon. Outro Pikachu! Não é possível, mano. Segundo Pikachu que ele pega, mano. Olha esse cara, mano. Como é que pode? Na ETB, mano. A gente abriu 4 e não pegou nada. E em apenas uma ITB, o Furlan tirou um Pikachu dourado de R$800. E rapidamente a relíquia foi pro sleeve. E um cara que tinha acabado de chegar na loja já foi ver a carta dourada do Pikachu brilhante e radiante. Eu tô falando, você tirou todas as ETB ruins. Agora é hora de abrir a caixa lacrada vindo direto da fábrica da Copag. Será que os quadripacks estão dentro dela? Vai vir alguma carta rara? Vamos descobrir isso agora. A primeira coisa que a gente fez foi tirar todos os boosters dos quadripacks para aí sim finalmente começar a abrir. E essa foi a quantidade de booster que tiramos em 12 quadripacks. E enquanto eles abriam um booster aqui, outras pessoas abriram um booster lá no balcão. Pra resumir pra vocês o que veio nesses quadripacks que a gente abriu dessa caixa, até que veio bastante carta rara, mas a maioria das cartas que o Furlan tirou eram cartas repetidas que eu e o Engles já tinha pegado e eu já mostrei pra vocês. Tipo esse Flareon, e a única carta diferente que o Furlan tirou que eu e o Engles não conseguimos tirar foi essa carta aqui, ó, Choque Areia de R$7,40. Depois disso pegamos a outra caixa lacradas, abrimos ela e tiramos mais 12 boosters de quadripacks. E essa box sim promete vir coisa boa, porque logo no início isso aconteceu. Outra dourada, tá? Outra dourada, tá? Eita, o homem tem um molho, hein? Vai custar. Goldinho. Goldinho. Beleza grande. Eita, uma dourada mesmo, hein? O que você quer, dourada? Sei lá. Acho que é o Terápagos, hein? Folhas feias. Das férias. Dourada aí, ó. Energia foda. Depois de termos tirado mais uma carta dourada, o Engles pegou um outro booster e o que aconteceu agora foi muito surreal, inacreditável isso.
Ah, nem ferrando! Nem ferrando! Que isso? Que isso, seguida? Caramba! Meu Deus do céu! Que é isso? Mano, como é que é isso, velho? Não. Como é que é isso? Como é que é isso? Pros outros é Faixa um leão. preta. Pros outros é um leão, né? Rocha férrea. Aí, mano. É outro dourado, ó. Caraca, mano. Olha isso aqui. Seguida. Olha isso aqui, olha isso aqui. Depois disso, abrindo mais uns boosters, pegaram outro Flareon. E dessa vez, o Furlan que pegou alguma carta secreta. Vamos ver. Vai pra cima, puxa a carta pra cima. Não é, pô. Você é louco. Esse daqui, mano, tá acho que uns 400, uns 4 mil reais, mano. Esse aqui tá caro mesmo, esse aqui tá caro. Tá caro o Esse Orgrimmon? tá muito caro, essa arte, mano. E esse é o que joga no metro, então esse tá muito caro. Tá aí uma informação que eu não fazia ideia. Depois disso, voltamos a abrir os boosters de evoluções prismáticas e pegamos mais o Umbreon. E resumindo, em 12 quadripacks de evoluções prismáticas com um total de 48 boosters, pegamos 3 cartas douradas e uma arte secreta. O drop dessa coleção tá horrível, mas pelo menos pegamos cartas douradas, é isso que vale. Como o Furlan pegou várias cartas douradas, ele ficou totalmente confiante, então decidiu pegar todos os quadripacks de evoluções prismáticas que tinha na loja. Afinal, o cara pegou um Pikachu dourado, a sorte dele tava boa. E aí está, os novos quadripacks que o Furlan comprou. Vamos ver se a sorte dele vai continuar. Então já abrimos os quadripacks e separamos os boosters. Todo mundo se juntou pra começar a abrir os pacotes e novamente English diz aquela palavra. Mano, qual é a chance disso? 4 cartas douradas, velho. Não é possível. Nem ferrando. Não é possível, mano. Vai. Pikachu. Vai. Puxou. Velho, vai completar. Falta quantas douradas pra completar? Falta só uma, eu acho. Que é o terapeuta. Caramba! E lá estávamos calmamente abrindo os boosters, né, e tal, e do nada, de novo, o Ace pegou alguma coisa muito boa. E dessa vez foi um Dragapult arte secreta EX. Agora o Furlan tem 2, né? 2 Pikachu dourado e 2 Dragapult. Bom, até onde sabemos, é claro. E o total com as cartas douradas, Orgrimmon e Dragapult deu mais de 3 mil reais. Gastamos 9 mil reais, não tiramos um secreto e uma gold. Meu amigo Furlan, ele não gastou mais que 2 mil hoje e sabe que da Cat Card Games por nada mais que um corsinho aqui, ó. Uma coisa que é inegável é que o Furlan, o cara que comprou essas boxes, saiu totalmente no lucro. 2 horas se passaram desde que terminamos de abrir os pacotes de evoluções prismáticas do Furlan. O pessoal que vinha jogar batalha Pokémon TCG tava chegando aqui na loja e o Furlan estava lá ainda organizando suas cartas Pokémon. Até amanhã à noite eu acho que ele termina de arrumar e organizar essas cartas dele. Hoje foi um dia realmente bem divertido, porém não vimos Umbreon e muito menos Godpack. No dia seguinte, vendo vídeos de Pokémons dos meus amigos, eu recebi uma notificação no meu celular que tinham me enviado um presente que eu tinha que ir lá buscar no correio. Fiquei curioso, porque até então não tinha comprado nada. Porém, eu fiquei feliz, sem perder tempo, fui no correio e buscar. Bom, se é presente, deve ser alguma coisa boa, né? Então, chegando lá, falei para o cara do meu pacote que tava no meu nome e fiquei esperando. Esperando. Até que finalmente ele voltou lá de dentro do balcão e me trouxe o meu pacote misterioso. Agora a pergunta que fica, o que tem aqui? Vamos descobrir. Então eu fui abrir essa caixa numa praça porque vocês sabem que o Tessive aqui não tem hora ruim pra abrir booster de Pokémon. Em qualquer lugar eu tô abrindo. Mas ué, Tessive, você nem abriu a caixa e como você já sabe que é booster de Pokémon? Isso é fácil na real. Só tem 2 coisas que eu gosto muito nessa vida. Primeiro é minha namorada e booster Pokémon. Minha namorada não cabe nessa caixa minúscula, então só pode ser quadripack de evoluções prismáticas. Porém, quando eu ia abrir o booster de Pokémon, chegou esse cara meio suspeito perto de mim. Raposo, não pegue! Raposo, não pegue! Aí eu falei a seguinte coisa pra ele: quer abrir um pacote de Pokémon comigo? Aí ele disse, eu quero. Aí eu disse, se você for eu vou. Aí ele disse, eu vou. Então eu disse, vamos então. Então eu dei 3 quadripacks pra ele e fiquei com 3 pra abrir. Vamos ver quem vai ter mais sorte. Então ele abriu todos os quadripacks dele e essa foi a quantidade de booster que tava nos quadripacks. Vamos ver então quais Pokémons ele vai tirar nas cartas dele. Duskull, depois um Dripling, Hipótese do Professor, Hipopotas, Dunsparce e uma Energia Foil. No segundo booster, pegou aqui uma Lopunny, um Cotone,
Riolo, radar tecnológico, presa grande e um contorno em reverse foil. No próximo booster, pegamos aqui um treino de faixa preta, Hippopotas, Amarales, Abismo da Área Zero, Reatran e a Professora Arca. A sorte dele não tá muito boa e caso você se pergunte onde a gente tá jogando os papel, tá tudo aqui dentro da caixa. Voltando a abrir os booster Pokémons, pegamos Professor, Regigigas, Dom Secreto da Janine e olha só, veio uma Full Art. Não dá pra dizer que o booster dele foi azarado, porque pelo menos no booster ele conseguiu pegar uma Full Art, porém uma arte secreta de Pokémon ainda sem sucesso. Pra falar a verdade, essa coleção realmente tá bem difícil. Tem muita carta reprintada de outras coleções e além disso tem muita carta apoiador. Porém o problema não é nem esse. As cartas que realmente estão bem difíceis de tirar. Porque se você pelo menos tirar esses apoiadores mais tranquilo, uma Full Art ali mais suave, seria bom. Do meu ponto de vista, tá mais fácil tirar carta rara da coleção de fagulhas impetuosas do que pegar uma Full Art ou arte secreta dessa coleção. Mas olhando pelo lado bom, temos agora uma carta holográfica de Master Ball, que além de serem bonitas, também são valiosas. Sobraram agora então 3 boosters, uma Full Art de treinador e 0 Pokémon EX. Então vamos lá, nesse booster ele pegou Budew, Slowpoke, outro Slowpoke, Professora Arca, Carmine, decodificação e código. Agora é o penúltimo booster dele. Vamos lá, pegou um Bronzong, uma fruta, Hoot, Caldabrado, Kiran, Okidonk e código. Agora o último booster. Pode vir alguma coisa boa, como também não pode vir nada bom. Vamos lá, começamos então com Dunsparce, liderança do explorador, Furfrou e Flareon e energia básica. Infelizmente, Adriel, que é o cara que participou, não teve sorte e não conseguiu pegar nenhuma carta boa. Agora é minha vez, rapaziada. Prometo não decepcionar com vocês. Vou pegar uma carta EX aqui pra nós, pra virar pra história. Vamos lá então abrir o busão que eu peguei. Duraludon, Pinsir, Poffin de Colega, liderança e Amarales. Olha só, já começamos muito bem. Vamos ver agora o que eu peguei no segundo booster. De primeira vez aqui, ó, um Simbinha, Haldun, Trompete, Máscara do Ogro, Groudon e Energia. Pegamos aqui um Larvitar, uma frutinha, Hoot, Regigigas, decodificação, treino de faixa preta e é isso. Amigos de Paldea poderia vir um de Full Art, né? Seria legal. Noibet, Executor, Execute e Archaludon e energia. Não sei falar o nome desse Pokémon. Hippopodon, Dripling, Fizandip de Pokébola e Dunsparce. Porém, esse booster aqui, ele tinha uma coisa especial. Trolei, não tinha nada não. E sobraram aqui então 5 boosters. Será que vem? Bom, já abri um monte de booster. Eu acho que agora nesse pacotinho vai vir alguma coisa boa aí. Vai vir... Ai, não veio nada. Tá vindo nenhum Pokémon EX, mano, nada. Só veio o Full Art de treinador, de apoiador, é o que mais tem nessa coleção. Oh, este é um Pokébola. Recebi agora a minha primeira carta EX do Eevee. Foi só reclamar que veio. Além de uma carta EX do Eevee também. Queremos uma Full Art. Já é bom, pegamos uma EX, já é bom. Porém, o que precisamos é uma Full Art ou um God Pack. Vamos lá então, nesse booster pegamos um Haldur, Baniri, pesquisa do professor, Tarsila, Seaking e um Umbreon Foil. Poderia ter vindo um Master Ball. Sobraram agora aqui 3 boosters. Abrindo esse booster, pegamos um Rotom, que aliás o povo usa muito pra jogar. Depois um Hippopodon, Applin, depois do Applin, Howlucha, Poffin de Colega e um Jolteon Foil. Agora o penúltimo booster. Pegamos aqui um Dracolock, aliás esse Pokémon é da hora, Haldun, um Budew, Slowking, Máscara do Ogro e Reatran. E agora o último booster. Pode vir alguma coisa boa, como também não pode vir. Pesquisa do professor, Hoot, Budew, Seaking, Resgate e... Ai, nada. Mas pelo menos conseguimos tirar um Umbreon. E até hoje o Furlan tá organizando as cartas Pokémon dele. Tô aqui no grupo da Cat Card Games e meu amigo postou uma foto que ele conseguiu tirar a Sylveon de arte secreta gastando apenas 50 reais. Enquanto simplesmente eu e o Engels gastamos aproximadamente uns 5 mil reais e não pegamos nada, mano. O universo tem os seus favoritos. E além desse meu amigo que com apenas 50 reais conseguiu tirar uma Sylveon EX avaliada a mais de 2 mil reais, tem um outro amigo meu que com apenas uma Elite Trainer Box pegou também uma carta arte secreta da Eevee. Mas hoje o Engels me mandou mensagem falando que chegou novas cases de triple packs de evoluções prismáticas. E hoje eu vou lá na Cat Card Games pra gente abrir e ver se dessa vez conseguimos tirar o Umbreon ou até mesmo o God Pack que a gente tanto quer. Já chamei aqui o meu Uber e agora é que levar minha bolsa. Demorou pra mim chegar porque onde eu fui passar tá lagado, mas finalmente cheguei. É aqui que tá o homem que gastou 5 mil reais pra pegar comprando booster
E não conseguiu sair no lucro? Saiu no prejuízo? Digo mais. Hoje vem. Hoje vem? Vamos ver se realmente vem. Tem um monte de triple pack aqui no balcão, porém o que a gente vai abrir são essas caixas fechadas vindo direto da fábrica. Ouvi dizer que essas caixas fechadas têm um rate melhor pra tirar a carta rara. Vamos provar se isso é verdade ou não. As cartas promos que vem aqui no triple pack é a Lithium, a Glaceon e a última, mas não menos importante, a Sylveon. E será que o rate dos triple pack tá melhor que os quad pack? Bora descobrir agora. A primeira carta rara que pegamos foi Amigos em Paldeia. Depois abrindo mais uns boosters, a segunda carta rara foi um Lugia. Já perdi a conta de quantos Lugias eu já peguei dessa coleção. E quando nós menos esperávamos, isso aconteceu. É Dragapult. É Dragapult. Vai. Parece, né? Calma. Vamos lá. Eu acho que é Dragapult. Beleza. Ah, não, é o... Monsteria. Mano. Caramba, cara bonita. Secret, ó. Uma secreta. Tá valendo quanto? Cara, eu vi que tava uns 550, eu acho. Caraca, se for esse valor mesmo, já deu muito bom. E uma coisa que não dá pra negar, as novas cartas dessa coleção estão absurdamente muito bonitas, mano. Olha isso, cara. Após termos pegado uma arte secreta, ficamos confiante e animado, vou confessar. Poderia vir outra arte secreta. E não demorou muito, até que veio uma outra arte secreta de evoluções prismáticas. Foi isso que a gente achou, quando na verdade vimos que era apenas uma Flareon EX regular. Fomos trollados, mano. Abrimos então uma caixa fechada e conseguimos apenas uma uns férreas de 440 reais. Ele ficou animado que tirou uma arte secreta e decidiu pegar outra caixa lacrada pra abrir. Porque se veio uma arte secreta em uma das caixas, talvez em outra possa vir também. Então, se der bom aqui pegar uma carta cara, você vai abrir outra box. Vamos descobrir então se ele vai abrir ou não outra caixa de evoluções prismáticas. Abrindo os boosters, então a primeira carta rara que vem é Amigos em Paldeia, de novo. Depois de abrirmos mais um monte de booster, veio o Lucario EX. Abre o booster. Pegamos um Halutia Master Ball. E abrindo mais uns boosters depois, pegamos o patrão. Mas quem que é o patrão, Tessive? Ele. E por último, um Jolteon EX. Uma caixa com 12 unidades de triple pack, total de 36 boosters. Pegamos 5 cartas raras mais ou menos. Porém, zero arte secreta. Aí que tá. Aí tem ali um monte de triple packs vão colocar pra vender. Aqueles ali vai ter Umbreon, vai ter Sylveon, Eu tenho que lidar com essa possibilidade. E 5 segundos depois, ele simplesmente me fala a seguinte coisa. Deixa eu botar aqui. É, a vontade de abrir pacote é maior do que vender. Ele se empolga. Certeza? Esse aqui, galera, esse aqui é pior que Tigreal, mano. Você vai querendo mais, mais. Cara, mas tem que aproveitar que não tem, mano. Tem que abrir. Eu vou deixar dessa aqui. Acabou. Na hora que ele me falou isso, eu não acreditei na loucura que ele ia fazer, mano. Era pra gente abrir apenas uma caixa de evoluções prismáticas. Porém, já estávamos na terceira caixa. Mas já que é assim, vamos ver o que vamos pegar. Então tiramos os pacotinhos da embalagem e logo em seguida abrimos os 36 boosters de Pokémon. E neles pegamos Espeon EX de R$ 71,90, Terapagos de R$ 49,90 e uma Ace Spect de R$ 69,00. E foi só isso, decepcionante demais. Eu acabei não conseguindo voltar pra casa porque tava chovendo muito, então decidi jogar uma batalha Pokémon TCG Pocket contra ele, o Duvil. Eu tava de deck venenoso e ele tava com deck elétrico, poderoso e destrutivo, Zapdos. A batalha até que tava indo bem, eu dava um ataque nele, ele me atacava, mas chegou um ponto que eu não tinha mais nada pra fazer, só tinha um Pokémon ativo e as cartas que estavam na minha mão não iriam me ajudar. Aí eu mexia pra lá e pra cá só pra fingir que eu tô fazendo alguma coisa. Mas no final eu acabei perdendo e Duvil saiu como vitorioso desse combate. A chuva passou e eu ia pra casa, mas antes disso, a loja Cad Card Game, que é aqui em Itaquaquecetuba e fica do lado da estação, disponibilizou um triple packs de evoluções prismáticas pra gente abrir. Aliás, se você quiser vir aqui, o endereço tá na descrição. Vamos abrir 3 triple packs pra ver se eu vou ter sorte aqui. Então eu já peguei os triple packs pra abrir e separar os boosters. E uma curiosidade, antes eu apanhava pra conseguir abrir esses produtos ou coisinha difícil pra abrir. Porém hoje em dia, ó, abro com facilidade. É, tá ligado, né? A prática leva à perfeição, já dizia aquele ditado. Então temos aqui na mesa 3, 6, 9 pacotinhos de evoluções prismáticas. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar. Ai, pacotinho. No primeiro booster não pegamos nada. No segundo também não pegamos nada. No terceiro foi igual ao segundo. No quarto foi igual ao primeiro. Já no quinto booster o negócio foi diferente. Mas, tipo, porra, ele é menos, ele é um É Master Ball, eu acho. Pegamos uma Master Ball do Hippopodon. Essa aqui eu vou nem falar o valor, senão você vai cair pra trás. E agora que subiu os últimos 3 boosters, abrindo eles, foi essa sorte que eu tive.
quer dizer, a sorte que eu não tive, na real. E quando eu estava prestes a voltar para minha casa, o Engels me falou uma coisa deveras interessante. Ele veio com um papo aqui pra mim, falou que quer gastar 10 mil reais em produtos. Pra quem fica perguntando o que ele gasta de dinheiro aqui, ó, basicamente ele tem uma loja aqui, vende e o trabalho dele é gastar dinheiro pra poder ter dinheiro. Vai querer gastar os 10 mil reais? 10 mil reais em evoluções prismáticas, anota aí. Quantos likes nesse vídeo você gasta 10 mil reais? Cara, Uma meta aí. 20 mil likes nesse vídeo. 20 mil likes você gasta 10 mil Gasto reais. 10 mil reais em evoluções prismáticas. Agora o negócio é com vocês, vamos ver se vai acontecer. Antes de ir pra casa, organizei minhas cartas e também coloquei os triple packs que sobraram na minha bolsa, porque já estava tarde e a gente precisava voltar pra casa. Finalmente cheguei em casa, cansado, porém com energia o suficiente para abrir mais triple packs de evoluções prismáticas. Então no primeiro triple pack, com o primeiro booster, tiramos Pesquisa de Professor, Hut, Budil, Glaceon, Pesquisa de Professor e um treino de faixa preta. Aliás, eu não sei se foi a primeira vez que aconteceu, mas é a primeira vez que eu percebo que veio 3 cartas reverse e um booster. Isso aqui é normal? Abrindo agora então o segundo booster aqui, logo no início pegamos um Dripling, Hipopotas, treino de faixa preta, Achaludon, Recipiente Terrestre e um Fezandipt. Vamos lá, último booster aqui do primeiro triple pack. Pegamos Executor, Baniri. Caraca, brilhou já no terceiro. E Pokéball. Caraca, outro reverse foil. Primeiro triple pack sem resultado, agora vamos abrir o triple pack da Sylveon e esperar que venha uma Sylveon. Eu já falei que um amigo meu tirou a Sylveon com apenas 50 reais. Esse maluco teve muita sorte. Eu já gastei uma nota pra conseguir tirar uma secreta e o cara com 50 reais tirou uma secreta. Sei como que é doideira, né, mano? É sorte a parada. Vamos lá, abrir mais um. Bora lá então, primeiro boost de evoluções prismáticas. Pegamos o Duraludon, Duskull, Execute, Urzi, Pyroar, Hippopodon e um código. No segundo booster, pegamos aqui uma Lopunny, Pupitar, Snil, Presa Grande, Motivinculante e um Pegador Superior. Veio alguma coisa, porém não veio o que a gente queria. No último booster do segundo triple pack que a gente pegamos um treino de faixa preta, Miltank, Shaymin, Dribbling e um Noctowl Foil. Agora temos aqui o triple pack da Leafeon. Bom, conseguimos o primeiro triple pack, não pegamos nada. O segundo triple pack pegamos uma Ace Spect. Será que nesse triple pack a gente pega uma X ou pelo menos uma arte secreta? Eu quero o Gold Pack. A meta é o Gold Pack, o objetivo é o Gold Pack, mas não tá vindo nada, mano, tá difícil. E o pessoal tá especulando que é real, que não é, mas tá muito pessoal falando que é, que muitas pessoas já pegando o Gold Pack. E o segundo objetivo é pegar o Umbreon de 7 mil reais. E o terceiro objetivo é pegar o Cerulege, porque eu agora virei colecionador de Cerulege, então todo Cerulege que tiver aí pelo mundo eu tô querendo pegar. Vamos lá, Pesquisa do Professor, Dunsparce, Budu, Dripling. Ai, nada. Agora aqui o último booster. Vamos lá. Lavitar, Goldin, Vitalidade, Carmine. Caraca, véi. Pois bem, eu fiquei deveras decepcionado que ainda não peguei uma sequer arte secreta pra minha coleção. E sinceramente eu comecei a pensar, será que eu de fato vou conseguir isso? Será que eu coloquei um desafio muito maior do que eu poderia aguentar, do que eu conseguiria fazer? E a cada segundo que se passava, o sentimento de desistir só mais me consumia. E quando eu estava prestes a realmente desistir dessa missão, isso aconteceu. Meu irmãozinho me trouxe um quad pack pra abrir. Ele não conseguia dizer em palavras, mas eu entendi o que ele queria me dizer. Continue, não desista. Até um abraço eu consegui. Então let's go, galera. Bora continuar. Então eu já peguei o quad pack, rasguei ele e estamos aqui com os boosters. E vamos lá então, abrindo o primeiro booster. Pegamos aqui Noibet, Snil, Donsegra da Janine, Lopunny e Mukidori. No segundo booster, pegamos aqui Goldin, Pesquisa do Professor, Seaking, Ursaluna e Orgifu, mano. Vou falar a verdade pra vocês, eu não gosto nada desse Pokémon, velho. Agora nos sobraram aqui 2 boosters. Abrindo então o penúltimo booster, pegamos aqui um Placa de Metal, um Cotonete com 2 olhos, o Kirby, Coqueiro de 3 cabeças e Despacito, quer dizer, uns parça. Agora o último booster, o momento mais intenso. Hipopotas, Talento do Lauro, Pyroar, Máscara do Ogro
Recipiente terrestre. Não deu muito bom, não. No dia seguinte, tínhamos mais 2 missões pra gente completar hoje. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho só pra dizer que vamos começar a fazer sorteio de booster Pokémon aqui no canal todo mês. E sim, você pode ganhar produtos de Pokémon. E para participar do sorteio é só você ser membro aqui no canal, me seguir lá no meu Instagram, que eu vou avisar a data de quando vai acontecer o sorteio. Agora, vamos continuar o vídeo. Então eu peguei minha bolsa e o primeiro item que eu vou precisar é meu estojo de Pokémon com símbolos dos iniciais. Peguei também booster de evoluções prismáticas, porque não podia faltar. E além do booster, também precisamos de um outro item. Os sleeves. Caso eu pegue alguma carta rara, eu vou precisar proteger. E a última coisa que não podia faltar, que eu precisava levar, era o meu fichário de carta rara. E agora com tudo pronto, podemos sair. E meu amigo Caio vai acompanhar a gente nessa jornada. Então pegamos o Uber para ir para a estação. E você pensa, eu fiquei sentado sem fazer nada esperando o Uber chegar? Não, fui abrir uns boosters de evoluções prismáticas enquanto não chegávamos. Bom, se eu abrir esse booster aqui e pegar alguma carta rara, provavelmente eu vou gritar muito e o motorista vai se assustar e a gente vai capotar esse carro. Tomara que isso não aconteça. Quer dizer, tomara que eu pegue a carta rara, mas que o carro não capote. Mas como não veio carta rara, não vamos precisar nos preocupar com isso. Depois de 5 minutos, chegamos na estação e eu vi mais uma oportunidade. Do que, você me pergunta? De abrir mais um booster de evoluções prismáticas. Vamos ver se andar e abrir booster vai dar sorte. A primeira carta foi um treino de faixa preta, Simba, Raudo 1, Maçã do Amor, Caldeirão de Bruxa e outro treino de faixa preta reverse. Não dá muito certo abrir booster andando. Agora que chegamos na estação, não tem muito que a gente fazer. Temos que esperar o trem chegar. Então, como não tá vindo nenhum trem por enquanto, você já sabe o que a gente vai fazer. Abrir mais booster de evoluções prismáticas. O primeiro booster veio o Furfrou, Aromatize, Trompeta de Vidro, Flareon e uma Ursaluna Lua Sangrenta. Vamos abrir então mais um booster de evoluções prismáticas, vendo o que sai. Primeira carta veio um Pinsir, Snil, Shaymin, Seaking Pokébola e uma Livion Reverse Foil. Não foi nesse booster que tinha um âmbrio de 7 mil reais aqui. Eu ia continuar abrindo mais boosters, porém o trem chegou bem na hora. Porém nada me impede de abrir mais boosters dentro do trem, é claro. Opa, quase caí aqui. Então peguei um booster de evoluções prismáticas e dei para o meu amigo abrir pela primeira vez. Vamos abrir juntos e ver quem vai conseguir tirar as melhores cartas. A pontuação vai ficar em cima das nossas cabeças. Vamos ver se o primeiro booster dele vai vir alguma coisa boa e... primeira vez não veio nada. Porém, como vocês viram, hoje eu vim preparado com um monte de booster na bolsa. E galera, se vir alguma carta arte secreta do Eevee aqui, o pessoal desse trem vai tomar um susto tão grande do grito que eu daria. Mas não peguei uma Evolution, e sim uma Applin Pokébola. E como vocês já sabem que eu trouxe o meu fichário, vou guardar ele aqui pra ficar bem protegido e Applin registrado com sucesso. Então eu fechei o fichário e bora que tem mais booster pra gente abrir. Mais um booster pro Caio, mais um booster pra mim. E abrindo o booster dessa vez, quem teve mais sorte foi... o Caio, que pegou um Dribbling Pokébola. Mais um booster pro Caio, mais um booster pra mim. O negócio tá dando bom aqui. Seria mais legal se viesse alguma carta Full Art, arte secreta de Pokémon? Seria, mas é melhor Pokébola do que nada, vamos concordar. Mais uma vez, meu mano Caio pegou uma carta Pokébola. E abrindo outro booster, dessa vez eu peguei uma Pokébola de treinador. E essas foram as 3 cartas novas de Pokébolas que a gente pegou pra colocar no nosso fichário. Então, sem enrolação, eu peguei nosso fichário, Dribbling registrado, Slowpoke registrado e Amarallis registrado. E depois de alguns minutos, chegamos no nosso primeiro destino. Eu e o Caio basicamente estamos aqui na Praça da Sé. E cara, onde a gente olha, em qualquer canto que a gente olha, tem polícia. Isso significa alguma coisa. Pra gente ser roubado aqui é fácil. Mano, tem polícia pra todo lado. Aqui deve ser perigoso pra caramba. E finalmente chegamos no nosso primeiro objetivo da missão número 1. E a fila tava gigantesca aqui, hein? E o motivo de eu ter vindo aqui é o que está dentro desse estojo, que é o meu Nintendo Switch. A LR Games é basicamente o meu socorro quando o meu Switch dá algum problema, estraga, dá algum bug, alguma coisa do tipo. Eles são totalmente profissionais e conseguem resolver qualquer problema. E como eu só confio neles pra mexer, eu trouxe meu Switch aqui pra eles. O cara falou que pode ser algum problema do cartão, que talvez o cartão esteja zoado e que talvez pegaria com vocês pra testar. Eu vou mostrar no basic. Eu vou ter diferentes para mostrar isso. Tá. Então, enquanto a moça levava na sala ao lado meu Switch para o cara arrumar, eu vi que tinha um pod com um monte de capinha pra joystick do Switch. Tinha até também de Pokémon. Esse do Gengar aqui eu achei mal massa. Depois de um tempo, resolvi sentar e decidi abrir mais boosters de evoluções prismáticas. Dá tranquilo pra descobrir se eu vou pegar alguma carta rara ou não, só olhando pela minha reação. Próximo booster. Nesse eu peguei algo bom, hehe. Evolução do meu mano Slowpoke. Abrindo mais o booster.
Não veio nada. E agora o último booster que eu tinha na minha bolsa. Será que vai ser nele que vai vir algo que vai me fazer pular da cadeira e sair gritando de alegria? Não, mas pelo menos vi algo bacana. Urso e Pokébola. E depois disso, como de costume, eu peguei meu fichário de carta rara e registrei essas novas cartas no meu fichário. Alguns minutos se passaram, eles voltaram e me entregaram o meu Nintendo Switch novinho em folha, funcionando perfeitamente. Agora posso voltar a jogar meus jogos de Pokémon. Caso você queira arrumar o seu Switch, é só procurar a LR Games. Nosso primeiro objetivo, então, está concluído. Voltando para a praça, vimos também que tinha uns caras arrumando briga com os policiais. Um deles até tomou 2 pancadas de cacetete do policial. O negócio aqui é sinistro. Depois pegamos um trem que tava bem vazio, ainda bem. Imagina se tivesse lotado, o negócio ia ser complicado. E chegamos no nosso segundo objetivo. Se você reparou bem, voltamos para a mesma estação que anteriormente a gente estava. Porque hoje vamos para CAD, a loja de cartas Pokémons aqui da cidade de Itaquaquecetuba. Aqui da onde eu tô, dá pra tranquilamente ver ali, ó, a janelinha da CAD aberta. Sinal que tá aberto. Tem alguém lá, ó, sabadão. Subindo as escadas do estabelecimento, vemos uma seta que indica o local da loja. Caramba, hoje a loja tava cheia. E assim que eu cheguei, então, eu já fui cumprimentar todo mundo. Salve, jogante. Hoje não. Engraçado aí. E aí, Tezinho, como é que você está? Bem tranquilo. Eu lembro de você. Depois eu fui cumprimentar o pai de um inscrito que, aliás, ele tava com um monte de cartinhas Pokémon. Quer fazer batalha Pokémon ou veio trocar carta? Batalha. Primeira vez, né? Primeira vez dele? Tá com qual deck? E as Amarus. Ele sabe jogar? Eu acabei não falando pra vocês o que eu vim fazer aqui hoje, mas foi por causa disso aqui, que é uma carta que eu tinha comprado e esse cara foi levar pra mim na CAD. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E além da carta que eu vim pegar com ele, eu também trouxe meu fichário porque eu tenho uma carta que ele queria. Ixi! O Vitor olhou pra mim de um jeito meio suspeito. Espero que ele não faça nada comigo aqui. Voltando ao assunto que eu tava falando. E peraí, ele me olhou de novo de um jeito meio esquisito. Ele quer fazer alguma coisa aqui. Mas voltando ao que eu estava falando, eu trouxe o fichário porque eu ia dar uma carta pra ele que ele precisava. Então eu peguei minha bolsa e tirei o meu fichário de dentro dela. E a carta que ele queria que eu ia entregar pra ele, que isso, me solta! E aí galera, meu nome é Tessive e hoje a gente vai começar o nosso blog em busca do Umbreon. Vamos comigo. Pega. Então eu peguei a carta do Incineroar EX que ele precisava para montar o seu deck e entreguei. Agradecimento pra ele por ele ter buscado a carta pra mim. E agora vamos abrir o pacote que ele trouxe. Essa carta nova que eu comprei é uma carta de um Pokémon Shiny que eu peguei pra minha coleção pessoal. Eu tava bem ansioso pra ver ela, porém quando eu abri o pacote não era o que eu tinha comprado. Troquei, eu pedi pro cara um Zero LED e o cara me colocou um Amarok, mano. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi mandar mensagem pro cara avisando que ele mandou a carta errada. Mandei uma foto só pra confirmar por via das dúvidas. E pra quem não sabe, a coleção que eu tô fazendo é de Zero LED. Porém a carta que ele me enviou foi a outra forma evoluída do Pokémon. Bom, agora preciso esperar ele responder. Depois disso, o Jonathan apareceu. Ele tava querendo uma carta que eu tinha, que era a carta do Rayquaza do McDonald's. E como eu tenho duas, eu entreguei uma pra ele. Olha o sorriso de felicidade dele. Depois disso, um inscrito que tava na loja, que ia jogar TCG, veio me mostrar uma carta mal bonitinha do Zumeri. E meus amigos, que carta beautiful. Depois eu devolvi a carta dele e ele foi jogar o TCG. Boa sorte, amiguinho. Logo em seguida, fui ver um fichário que o cara só coleciona cartas de Pokémon da geração de 151. Então aqui tem várias cartas de Pokémon de coleções diferentes, porém todos eles de 151. Tem algumas exceções, que são os Pokémon de 151 com formas diferentes, como por exemplo, o Taurus de Alola. E uma das coisas que eu achei mais legal da coleção dele são essas cartas com designs mais antigos das primeiras coleções, mano. Isso aqui eu fiquei de cara que ele tinha. E ele não tinha apenas esse fichário, ele tinha um outro fichário com mais cartas dos Pokémon de 151. E nesse fichário eu encontrei um Gyarados antigos de comemoração de 25 anos do Pokémon. E depois eu encontrei um Squirtle antigo também muito massa, que tá valendo 200 conto. Rapaz. Após dar umas olhadas nos fichários, fui ver como é que tava a batalha Pokémon da galera. Olha o nosso inscrito ali amassando o seu oponente. Como hoje eu não vim jogar uma liga Pokémon da loja, eu resolvi abrir uns boosters de evoluções prismáticas. Então avisei os meninos da loja que o dono fez a boa pra gente. Deixou nós pegar 6 triple packs de evoluções prismáticas pra gente abrir. Como sempre, a Kelly ajudando muito no canal. E você deixa o like aí pra ajudar também. Vai que com seu like a gente vai ter sorte de pegar alguma carta muito rara aqui. Então agora vamos abrir todos os triple packs. E com todos eles abertos, hora de abrir e testar a nossa sorte. Então eu peguei o primeiro booster e assim que eu abri eu já vi que tinha uma carta boa ali. E a carta era um apoiador da Eri. No segundo booster não veio nada. E quando eu fui abrir o terceiro booster, eu achei que tinha alguma coisa.
Mas me enganei. No quarto booster não tinha nada, mas no quinto booster tinha uma coisa bacana e era um braço com chicote. Essa eu ainda não tinha. No sexto booster não veio nada, mas no sétimo booster veio um talento do Lauro. Enquanto eu estava abrindo os boosters, eu estava sentindo um pressentimento muito bom, que a gente ia conseguir tirar uma coisa bem rara. Eu posso estar sentindo certo, eu posso estar sentindo errado. Nesses sentimentos sentimentais que eu estou sentindo, consegui um Contone Pokébola. Abrindo outro booster e puxando as cartas, veio... nada. Próximo booster, puxa, nada. E nesse booster, puxando as cartas, conseguimos mais um Seaking Pokébola. No início, a mesa tava cheia de booster e agora temos apenas 4. As esperanças de pegar alguma arte secreta tava ficando muito baixa. Cara, o bagulho vai diminuindo, eu já ficando mais nervoso, mano. Mas a esperança é a última que morre. Nesse booster vai vir. Não veio foi nada, na real. Mas no terceiro booster que faltava, pegamos um Spritz e Pokébola. E agora não sobraram 2 últimos boosters. Dei até uns beijinhos pra tentar dar sorte. Vamos ver o que eu vou pegar. Master Ball do Noivete. Não foi uma arte secreta, mas fico feliz com uma carta Master Ball. E agora o último booster de evoluções prismática. Deixa o like pra dar sorte. Eu pressentia um Umbreon, uma Sylveon, uma Espion, arte secreta, mas eu pressenti errado, mas peguei um Dorp muito bom. Após isso, comecei a organizar minhas cartas comuns, peguei meu fichário da bolsa e também os sleeves, pra proteger minhas cartas, é claro. Vai que caiu um meteoro aqui no nosso planeta, se a gente for destruído, pelo menos as cartas estavam protegidas. E enquanto eu organizava tudo isso, o Furlan veio me mostrar uma das cartas artes secretas da coleção Evoluções Prismáticas que ele tem, o poderoso Raio Fúria. E eu até agora sei se quer uma arte secreta. Depois chegou esse inscrito aqui na loja, que resolveu abrir um booster de Evoluções Prismáticas. Vamos ver se ele vai ter a sorte. No primeiro booster, tirando o pacotinho, ele tirou uma Miltank, Dusclops, Slowpoke, Howlucha, Poffin de Colega e Hippopodon. No próximo booster, ele tirou um Furfrou, Aromatize, outro Hippopodon, Motivinculante, Slowking e Applin. E agora no último booster do Triple Pack de Evoluções Prismáticas, ele pegou Treino de Faixa Preta, Liteon, Tarsila, Recipiente Terrestre e Umbreon. Infelizmente ele não teve a sorte de conseguir pegar nenhuma carta rara, foram todas comuns. E depois de abrir os boosters, ele queria trocar algumas cartas de Pokémon comigo. Então eu mostrei as minhas cartas repetidas que eu tinha para trocar. E das cartas repetidas que eu tinha para trocar, a carta que ele ficou interessada foi nele. Quanta coisa que ele fica assim, E logo após isso, ele ficou surpreso com a minha coleção de Zero LED. nossa, você tem um monte desse? Eu tô colecionando Zero LED. Então, pesquisando o valor do Pikachu, atualmente ele estava valendo R$74. E essa foi a reação dele. Ele teve essa reação, porque a carta que eu queria, que era dele, estava custando R$65. Mas como eu queria muito a carta dele, a gente trocou mesmo com a diferença de valores. E essa foi a nossa troca, Ninetales por um Pikachu EX. Obrigada. Bom final de semana. Ele saiu tão feliz que quando foi sair na loja, opa, quase tropeçou. Eu gostei muito desse carinha. E agora eu precisei ir atrás do cara que me entregou a carta errada. Eu descobri que o God Pack é real através dessas duas pessoas, e foi esse cara que me levou até eles. E no vídeo de hoje eu descobri que ia ter um encontro de colecionadores em um shopping aqui que eu conheço. Então eu decidi ir pra ver o que a gente ia encontrar lá. Depois de algumas horas no trem, chegamos no pequeno encontro de colecionadores de carta Pokémon no shopping na área de alimentação. De fato é um lugar curioso e diferente o local. E o meu objetivo nesse lugar é tentar ver pessoalmente alguma das cartas de arte secreta das evoluções do Eevee e descobrir alguma informação importante sobre o God Pack, se ele é real ou não. Então vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Chegando perto das mesas, encontramos o que parecem ser decks prontos de batalha Pokémon TCG. Pra quem quer começar a jogar Pokémon TCG, isso é legal. Porém a parte bacana e a parte mais interessante pra mim são os fichários, o lugar onde encontramos algumas raridades, aguardando novos colecionadores para pegá-las. E assim que eu vi esse fichário,
cenário, meus olhos brilharam pra esse Greninja. Eu achei essa arte dele muito bonita. Porém, se liga no que tem na primeira página desse fichário, meu amigo. Um Mewtwo EX, que eu nunca vi, mas achei ele muito da hora. Um Charizard V, um Charizard Shine e um Raio Fúria. O fichário mais fraco do dono dessa lojinha. Nesse fichário tinha várias cartas interessantes. Uma delas era esse Squirtle que eu tô muito querendo. Um dia eu pego ela. E além de cartas Pokémon, também tinha as partes de full art de treinadores, pra quem gosta. O fichário tem bastante carta, então eu dei uma acelerada aí pra vocês verem. Caso você queira ver alguma carta específica, é só pausar o vídeo na parte pra você ver ela. Então eu voltei para a primeira página, porque eu realmente fiquei muito interessado nesse Greninja aqui. E quando eu menos esperava, eu descobri que o dono dessa lojinha era o Antônio. Esse cara é muito gente boa. Pra quem não sabe, eu conheci ele no evento da Hero Mix que eu fui. Eu comprei alguns boosters com ele e tirei um filão de PTX. Cadeirinha? É, eu vi isso aqui, dá uma cartazinha da hora e tal. Pegou faz tempo ela? Nada, peguei quinta-feira. Já que o Antônio tava lá então, eu perguntei o valor da carta, porque eu realmente tava muito interessado nela. Tá quanto esse Greninja aqui? Tá no melhor da liga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que tá na faixa de 180, porque só tem 2 lugares essa arte. No Brasil e nos Estados Unidos. Europa, Japão, Ásia não fizeram essa arte. Pô, achei muito legal essa informação. Uma carta exclusiva apenas do Brasil e dos Estados Unidos. E ela atualmente tá valendo R$160. E bom, como eu gostei muito dela, eu vou levar. Porque não fizeram em outro lugar essas artes. Ah, Quem pegou a box, estourou, porque você pagava 150 da box e vinha ela. Tanto que quando lançou ela tava, acho que 30, 40 reais. Chegou na mente do pessoal aqui que não fabricou em outro lugar do mundo. Aí subiu o valor. Quero dizer que tá bonita A mesmo. pessoa lá da Europa coleciona. Ela precisa dessa arte. Ela só vai achar. Entendi. Caraca, só. Da hora. Eu já tava querendo comprar essa carta do Greninja e com essas informações que ele me passou, só me convenceu mais ainda de comprar. De evoluções prismáticas, no que você pegou foi o Raio Fúria? Evoluções prismáticas, eu peguei bastante coisa, mas eu passei a grande maioria. Passou já? Eu peguei aquele Raio Fúria Arte Ordenada, passei 2. Comprei uma, mas eu dei Raio Fúria. Mas alguma outra Evolution você chegou a pegar? Não, da arte apagada nenhuma. A primeira que eu tinha de Evolution foi o Silver Master Ball, né? E conversando com ele me deu uma informação muito importante que eu fiquei bem feliz de saber. Esse dropzinho de evoluções prismáticas tá complicado. Você viu que tem aqui, né? Ah, o quê? Tem produto? Tem? O meu colega lá da outra loja do Bruno, ele tem ETB e tem, acho que, Triple Pack. Quando ele me levou na bancada dos caras, eles tinham aquilo que a gente está procurando desde o início. Mas antes da gente ir lá, eu fiquei interessado nessa carta, Chatote Full Art. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu comprei essa carta. Então eu entreguei a carta pra ele ver o valor. No menor valor da liga, ela tava custando por R$35. Então eu fiz o pagamento da carta do Greninja e do Chatote. E o total da compra dessas duas cartas deram R$195. E aí ele me deu um boost de fagulhas impetuosas. Certeza que vou pegar uma carta rara aqui. Tamo junto, Antônio. Depois desses meninos chegaram em mim e vieram me mostrar os seus fichários. Deixa eu ver quantos caras você tem. Eu tô com sua treinadora forte. Você coleciona treinador? É, treinador forte. Essa aqui é pra trocar ou é que você coleciona? Como ele disse, o fichário dele era só de treinador. E é a primeira vez que eu vejo alguém que só coleciona treinador. Achei bacana. Depois eu fui ver o fichário do amigo dele. E diferente do seu amigo, ele coleciona apenas cartas aliadas de Pokémon, que são aquelas cartas com mais de 2 Pokémon em apenas uma carta. E enquanto eu dava uma olhada no fichário dele, ele me disse a seguinte coisa. Ô, sabe quem tentou dar um golpe em mim uma vez? Quem? Aquele mesmo cara do seu vídeo. Sério? Ele tentou passar uma carta pra mim pelo 3 vezes mais que esse. Pra resumir pra vocês, no evento que eu fui ano passado, esse cara queria minha cara do Fezandipt. Ele queria me passar uma SP EX de uma coleção passada. O problema é que na época meu Fezandipt tava valendo R$110. E essa SP EX que ele tava tentando me passar, na época tava valendo R$750, que foi ano passado. Hoje em dia aumentou por causa das evoluções prismáticas, então todas as cartas das evoluções da Eevee aumentaram os valores. Ou seja, ele queria me passar a perna. E de acordo com esses moleques, eles passaram pelas mesmas situações com o mesmo cara. Teve um dia que eu fui lá, e aí um amigo meu trocou com ele, só que ele não deixou o meu amigo ver a carta. Aí quando ele viu, era uma Miriam daquela fortona, só que toda atrás tava toda lavada. Então a dica que eu dou é sempre olhe o valor da sua carta na Liga Pokémon e também não se esquece de olhar as condições que tá a carta que estão te passando. Depois de olhar o fichário dele, não fizemos nenhuma troca porque ele só coleciona cartas aliados e também as cartas que eu tinha ele não tava interessado. Então eu guardei as minhas cartas. Lembra do booster que ganhamos do Antônio? Eu fui abrir pra ver o que a gente ia conseguir dentro dele. E abrindo esse booster, conseguimos uma Sylveon EX de fagulhas impetuosas. Segunda vez que eu tiro uma carta rara nos boosters do Antônio. Falando no Antônio, aliás, fui atrás dele pra ele me mostrar a lojinha dos caras que estavam vendendo evoluções prismáticas. Tem evoluções prismáticas aí que eu fiquei sabendo? Aqui também, ó. Boosterzinho, solto. Tá quanto aí?
60 o triple e 25 o booster. Enquanto eu pensava se eu gastava esse dinheiro ou não, eu fui olhar as cartas dos fichários deles. Até que eu reparei que esse cara tava aparecendo e tava pegando alguma coisa atrás dele. E quando eu menos esperava, ele puxou o que a gente tava buscando há muito tempo: artes secretas das evoluções do Eevee. Abriu muito pra poder pegar ou teve sorte? Cara, abriu muito, né? Tiramos já também, foi uma boa parte, tá? Tiramos também o Sylveon e o Glaceon ontem na live. Caraca. A gente tava com o Eevee também, tava com o Joe, então já foi. Cara, rodou rápido, né? Esses povo tá querendo. A gente só não abriu um, bro. O Umbreon não pegou aí o principal, né? Melhor a gente não tirou, a gente tirou tudo. O God Pack que o menino tirou. Opa, pera aí. Ele falou em God Pack? Você tirou um God Pack? Vendeu. God Pack. O rapaz comprou um triple comigo e tirou o God Pack. Caraca! Tirou tudo. Você tem que pensar que vai tirar. Mano, você tem que pensar assim. Caramba, que da hora! Esses caras nos acabaram de confirmar a existência do God Pack em evoluções prismáticas. Logo depois ele foi buscar alguma coisa debaixo da lojinha dele de novo. Será que ele vai buscar um God Pack agora pra nós aí? Na verdade não, era um fichário. Eu nem vi ele puxando esse fichário na real, porque eu tava ali distraidão com as cartas. Vamos conversar sobre coisas mais legais. Celulete, você tá procurando? É, com o celular. Epa, pera aí, volta com esse fichário aqui. Ô, louco, que isso? O cara tem um Rayquaza boladão e um Celebi bonitão. Reparei agora também que ele tem um Gondengo de evoluções prismáticas e um Illustrondo sinistro. Logo depois chegou um inscrito, eu fui tirar uma fotinha com ele. E voltamos atrás do Ceruled. O Full Art, aquele Full Art. O da coleção nova. Não, antepassado, aquele outro lá, que é um que ele tá em pé. Não tem essa? Tá aqui, ó. Ele foi dar uma olhada no fichário pra ver se encontrava, mas aparentemente ele não tinha mesmo. Cola então aí um triple pack aí de evoluções. Testar. Qual pro? Mano, vou pegar o do meio aqui. Vai vir um. Vai vir God Pack. Amém, Vai vir amém, amém. Aí eu pedi pro menino segurar a câmera aqui pra me fazer o pagamento. Ó, virou youtuber por alguns minutos. E pagamento feito com sucesso, agora vamos abrir os triple pack. Então fui sentar na mesinha e reuni uma galera em volta pra ver a gente abrindo os boosters. Vamos ver o que vai sair. O primeiro foi um Pupitar, Dripling, uma Applin, um Umbreon e um Groudon. Abrindo então o próximo booster. De início tiramos aqui um Larvitar, Slowpoke, Furfrou, Pesquisa do Professor, Espion e Dusknoir. Abrindo então o último booster do Triple Pack, pegamos uma Amarallis, Bronzor, Baniri, brilhou. 3, 2, 1 e... Olha lá, Master Ball! Master Ball, pelo menos. Pegamos então minha segunda Master Ball do Rolute. Agora tenho duas repetidas. E depois disso, os inscritos em voltas voltaram às suas caçadas Pokémon. Certo, por enquanto não fizemos nenhuma troca, porém conseguimos aqui cartas deveras interessantes. Basicamente aqui adquirimos 3 cartas novas. Primeira, uma Sylveon EX que a gente tirou num pacote de... Me deu um branco da coleção agora. Fagulhas Impetuosas, esqueci o nome. E essas duas cartas novas que eu comprei, que cara, eu não sabia nem que existia essa arte do Greninja. Eu não sei se deu pra ouvir, mas o cara explicou que essa carta aqui, ela só existe em 2 países, no Brasil e nos Estados Unidos. Então é uma carta que antigamente valia R$40 e hoje em dia subiu o preço. Mas eu só comprei porque é um Greninja e a arte é muito bonita. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê que eu peguei a carta do Chatote. Essa carta aqui do Chatote, ela basicamente tem notas musicais. E essas notas musicais, elas transmitem um som. Pra quem não sabe, eu toco violino. Tanto que eu ia até demonstrar pra vocês esse sonzinho que ele faz na carta no meu violino. Só que faz 2 anos que eu não toco no meu violino e eu fui tentar tocar e tava tudo desafinado. Então deixa quieto. Mas se liga, os primeiros Chatote aqui, vamos dizer que do varal de cima, eles fazem um som do próprio Pokémon. E pra quem não sabe qual que é o som do Chatote, é esse aqui. E basicamente, nesse primeiro varal, ele tá replicando esse mesmo som. Só que, eu vou falar pra vocês, eu não consegui tocar. Eu tentei, mas não fez sentido na minha cabeça. Porém, o segundo varal, eu consegui. Esse segundo varal aqui do Chatote, eles estão fazendo o som do Centro Pokémon. A nota que tá aqui basicamente é Si, Fá sustenido e Mi. Peguei aqui um teclado de piano virtual pra demonstrar pra vocês. Tocando as notas dos Chatotes do segundo varal, ele dá esse som aqui, que é o som do Centro Pokémon. Aqui, ó. Mó da hora essa parada, né? Mas enfim, vou colocar o Chatote aqui de volta pro fichário. E eu vou pegar uma carta aqui no meu fichário, que eu vou trocar uma carta hoje com outro cara. A carta que ele quer, eu acho que eu não coloquei aqui nesse fichário. Eu acho que eu vou ter que olhar minha outra caixa de carta rara. É, pelo como eu reparei. Aqui, achei a carta que ele queria.
Urzi Pokébola. Pelo que eu entendi, esse cara quer essa carta aqui porque ele joga de deck de Charizard. Aí o pessoal usa bastante essa carta, quem joga de deck de Charizard. Bom, vamos lá levar pra gente trocar uma carta com ele. Então peguei o sleeve, coloquei a carta pra ele ficar bem protegido e logo após isso eu fui pra CAD. E lá estava ele, Pedro Pedrada. Eles estavam dando uma treinada de batalha Pokémon TCG na loja e pelo que ele tinha na mão, ele tava usando sim um deck de Charizard mesmo. Então eu tirei o estojo da bolsa e entreguei a carta do Urzi Pokébola. E a carta que eu peguei dele foi o Belly Bolt, sentadinho no canto da caverna com sua barriguinha iluminando. Depois disso eu saí da CAD e fui pra estação, peguei o trem para ir pra um outro lugar pegar uma carta do Ceruled que tinham deixado pra mim. Bom, pra quem me acompanha aqui em todo vídeo que a gente posta, vocês estão ligados que eu tô fazendo uma coleção de Ceruled. Hoje eu vim buscar um Ceruled aqui numa loja de Pokémon que tem aqui, só que ele é diferente dos Ceruleds que eu coleciono. Ele é um Ceruled de Destino Impel Day, que são daqueles Pokémon Shine. Não é dos que eu coleciono, mas eu achei legal a carta, então eu decidi que eu quis pegar ela. Até agora, a única carta certeira do Ceruled que eu sei que eu vou colecionar é o Ceruled de Fagulhas Impetuosas. Os de outras coleções eu não tenho certeza, mas o Destino Impel Day eu vou pegar porque eu achei ele da hora. E uma carta do Ceruled que eu quero muito pegar é também de Evoluções Prismáticas. A arte dele tá muito da hora. Só que sinceramente, o valor dele tá tão absurdo que eu nem sei se eu vou conseguir pegar uma daquela. Pra quem não sabe, essa carta do Ceruled que eu fui buscar foi daquele cara que tinha me mandado a carta errada. Ele me mandou uma Amarok que veio de Ceruled. Mas aí eu fui lá na loja e dessa vez ele deixou a carta certa. Ceruled registrado com sucesso. Certo, pegamos a carta do Ceruled que eu tava demorando pra pegar. Pra você ter noção, aquela carta do Ceruled já tava lá acho que mais de 2 semanas. E agora que a gente pegou ela, eu vou ir atrás de um próximo objetivo, que é tentar encontrar alguns boosters de evoluções prismáticas. O problema é que vocês não estão ligados que estão muito escassos. Então, sinceramente, tô com a esperança muito baixa de conseguir encontrar alguma coisa de evoluções. Mas vamos tentar ver se a gente consegue encontrar. Fui na primeira loja, nada de Pokémon. Fui na segunda loja e também não tinha produto de Pokémon. Lá não tinha carta Pokémon, mas aqui provavelmente tem. Pelo menos todas as vezes que eu vim aqui, tem a carta Pokémon. Agora, se tem a coleção de evoluções prismáticas, aí já é outra história. A gente vai ter que dar uma olhada pra descobrir. Quando eu vim aqui ver carta Pokémon, sempre tem meio que 2 cantinhos aqui específicos que tem carta Pokémon. Vamos ver. E essa parte aqui, ó, tem até um Charizard aqui. Vamos ver se tem. Tinha triple pack de coroa estelar, além de latas e box de Pokémon. E no segundo caixa só tinha quadripack de coroa estelar. É, hoje não tivemos sorte. Sem evoluções prismáticas. Consegui abrir só o triple, mano. O negócio tá difícil, rapaziada. Tá complicado. Mas ainda não acabou. Tem umas outras lojas que eu conheço que possivelmente, talvez, tenha. A chance baixa, sim, mas vamos tentar. Se liga, eu saí de dia e agora já tá escuro pra caramba. Talvez eu tenha ficado quase o dia inteiro fora de casa. Talvez. Então eu fui na loja que tinha dentro do supermercado e perguntei pra moça se tinha algum produto novo de Pokémon. E ela me falou que só tinha esses mesmos. Então eu comprei esses 2 combos de 18 boosters de Fábulas Nebulosas. Evoluções prismáticas a gente não achou, mas achei aqui de Fábulas Nebulosas que eu vou fazer um sorteio pra vocês. É, isso aqui não é pra mim. Quer dizer, uma é pra mim, só que uma é pra vocês que eu vou sortear no canal. Agora já tá tarde. Já fiquei muito tempo na rua, agora é hora de voltar pra casa. Vou anunciar a data do sorteio lá no meu Instagram, então se você quiser participar, tem que ir lá me seguir, _Intensive. E no próximo episódio da nossa série Em Busca do God Pack ou do Umbreon, isso aconteceu. Deixa o like, se inscreve e até o próximo episódio. Gastei R$500 nessa caixa com produtos de evoluções prismáticas e abri o novo produto caixa misteriosa dessa coleção. E finalmente tive sorte de tirar uma carta muito rara. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi ir no correio. Então chegando lá, já meio preocupado porque eu estava bem atrasado, e tudo certo, porque o cara foi muito gente boa e falou pra mim esperar que ele ia lá pegar a caixa pra mim. E depois de alguns minutos esperando, pegamos a caixa com um produto de Pokémon que me custou R$500. Bom, como eu tô muito ansioso pra abrir, pra ver se eu consigo pegar alguma carta rara, eu vou abrir em meio mercado. Eu estou aqui no meio do mercado e vou abrir triple packs de evoluções prismáticas. A gente pega aquele Umbreon. Tem muito triple pack que eu comprei aqui. Que aqui pelo menos tem alguma arte secreta da Evolution. Então a gente sentou em um cantinho do mercado e começamos a abrir todos aqueles triple packs. Pra quem não sabe, eu comprei exatamente 11 triple packs, que dá um total de 33 boosters de evoluções prismáticas. E enquanto a gente abria aquelas embalagens, apareceu um Pokémon, Weedle, e ele estava vindo em minha direção. Será que ele estava querendo que eu fosse o treinador dele? Ignorando o Weedle por alguns segundos, terminamos aqui de abrir todos os triple packs e colocamos as embalagens na caixa para ir jogar fora. E enquanto
Enquanto a gente organizava os boosters, o Wither estava chegando próximo de mim para usar o seu golpe venenoso. Já saí de perto porque eu não queria capturar ele. Eu sinceramente prefiro um Caterpie. Mas esse Widow aqui tá bem alimentado, o bichinho tava gordinho. Então pegamos os boosters e jogamos no lixo. Não os boosters, no caso a caixa. Mas quando a gente tava indo embora, eu esqueci as cartas promo que estavam dentro da caixa que eu joguei no lixo. Tô brincando, na verdade tava na minha mão aqui. Eu interrompi vocês aqui rapidinho pra falar sobre os sorteios de produtos Pokémon que vai acontecer todo final de mês aqui no canal. E serão 2 sorteios que vamos fazer. Os sorteios comum, onde qualquer pessoa inscrita aqui no canal vai poder participar. E os sorteios para membro, que vai ser um sorteio exclusivo de produtos caros para os membros, como Elite Trainer Box, caixas de 36 booster, Triple Pack e muitos outros produtos. E a cada mês vai ser produtos diferentes que vão ser sorteados aqui no canal. Então se você quiser participar, me siga lá no Instagram, _TCV, pra saber a data do sorteio. E muito obrigado ao Nuti, Arthur Coelho, Vitor Rodrigo, Lucas Eduardo e Josequinha Soares por virarem membro do canal. Tamo junto, vejo vocês no sorteio. Então vamos lá abrir 33 boosters de evoluções prismáticas e ver o que sai. Toquinho de boa sorte e bora lá. Enquanto eu estava meu irmão abrir os pacotinhos, eu estava olhando ao redor, porque vai que alguém vai me assaltar, né? E depois de abrir alguns boosters, pegamos uma Miltank Pokébola. Abrindo mais alguns boosters, peguei o Hippopotas Pokébola. E logo após isso, meu irmão pega esse booster e abre ele. E pela reação dele, ele tinha pegado alguma carta rara. Fui dar uma leve curiada e quando fomos ver, era uma reprint de Orquepon. Desculpa, galera, eu não sou muito fã de Orquepon. Abrindo mais uns boosters então, o Adel pegou um Cotone Pokébola. Mas o que mais me deixou agoniado foi essa agressão que ele fez na minha carta. E envergou ela total. Se ele fez isso com uma carta comum que é de Pokébola, eu tô com medo do que ele vai fazer se pegar alguma arte secreta. Logo após isso, tiramos uma Lithium EX. E o mais acreditável aconteceu agora. No último booster que tinha me sobrado, isso aconteceu. Oh! Tirei! Tirei coisa boa! Tirei coisa boa! Tirei coisa boa! Uma Tarsila. Double Pack! Triple Pack! Ai, moleque! Triple Pack! Caramba! Ai, que da hora! Finalmente tiramos uma coisa boa! Ainda com o calor do momento de ter tirado um Triple Gold Pack, sobrou o último booster que estava com meu irmão. E quando ele abriu o booster, eu não acreditei que isso aconteceu. Calma! Veio! Coisa boa também! Não, já sei o que é, é um Orgipon. Vai, puxa. Orgipon, foi uma coisa boa. Caraca, no último começou a vir coisa boa. Não é uma Eevee, não é uma Evolution, não é uma Evolution, mas já é alguma coisa, porque a gente tava numa maré de azar muito grande. Nos últimos segundos do primeiro tempo, pegamos Chifres Ferro, Orgipon Máscara de Alicerce, Tarsila, Amarales e Lithium, fora o Orgipon. Mas caraca, finalmente alguma arte secreta eu tenho agora. Posso falar que eu tenho uma arte secreta. Até então, eu não podia falar que eu tinha uma arte secreta. Agora eu tenho. Não é uma Eevee, mas é uma arte secreta, não vou julgar. Então guardei as cartas comuns e as cartas raras eu coloquei no meu estojo com a almofada pra não amassar e deixar em perfeito estado. Coloquei então as cartas no estojo e coloquei elas na bolsa. Vamos embora, porque no dia seguinte temos uma outra missão. Ir pra CAD abrir o novo produto que foi lançado de evoluções prismáticas, a caixa misteriosa. E como de costume, estamos aqui com mais uma caixa lacrada vindo direto da Copag pra ver se o rate dela vai vir bom. E enquanto eu conversava com o Engs, ele me mostrou uma coisa que ele pegou: o Flareon de arte secreta de evoluções prismáticas. Esse foi o que você comprou do Furlan? Esse foi o que eu peguei, esse aqui... Ah, esse aí que pegou esse? É, eu negociei igual um maluco nisso aqui. Calma lá, eu não entendi. Ele pegou ou ele comprou? Essa aí é pra você. Essa é sua. Ah, tá, entendeu? Não dá pra negar que essa carta do Flareon aqui é bonita pra caramba. Então se você achar ela bonita, deixa o like nesse vídeo. Eu até agora não consegui uma. Tá triste a situação. Já comenta aqui embaixo se você acha que a gente vai ter sorte ou não nessa case de evoluções prismáticas. Let's go então abrir mais uma vez caixas de evoluções prismáticas. Agora é uma caixa nova, né? Como eu já mostrei, esse é um novo produto, a caixa misteriosa. Vem 8 boosters de evoluções prismáticas e nela você pode pegar alguma das 9 cartas promos do Eevee e suas evoluções. Agora a questão é, será que o drop aqui tá melhor que quadro e triple fag? Vamos descobrir isso agora. Uma das coisas que eu mais achei legal dessa caixinha é que ela vai servir muito bem pra guardar algumas cartas. Vamos ver qual que é a promo que a gente pega aqui. Tá aí, abre o seu aí primeiro.
Interessante, interessante. A minha não achei tão interessante. Olha Eu só. peguei a promo do Eevee. Eu peguei do Leaf. Essa foi mais interessante que o meu. Oh, mas é daorinha, ela tem escrito evoluções prismáticas. É, então. Só que eu acho que sem evoluções prismáticas ela vale mais, né? Sem a logozinha. Então, é porque com a logo é exclusivo dessa coleção. Tem que ver como vai ser a distribuição. Tá? Porque se for pouca, É, aí ela aí ela vai ser valer rara. mais. É, justo, justo. Então vem 8 boosters. 8 boosters. Vamos ver quem que dá mais sorte. Bom, abrindo os primeiros boosters, veio cartas como tanto na minha mão quanto na mão do Engs. Porém, abrindo o segundo booster, isso aconteceu. Tá mais difícil. Opa, caraca, já tá melhor aqui. No segundo booster, pegamos um Orgepon Máscara de Alicerce, avaliada a R$278. No segundo booster. Caramba. Ó. Da Tem alguma coisa acontecendo. Isso pode ser considerado um bom sinal, quanto também um mau sinal. Por quê? Talvez o rate nessa nova coleção de produtos de evoluções prismáticas devem ter melhorado. Ó, tirei um budinho Pokébola aqui. E para colecionadores como eu, que não vendem as cartas e apenas as colecionam e guarda, isso é muito bom. Agora, para colecionadores e lojistas que lucram com esse mercado, não é muito legal para eles, porque as pessoas vão conseguir tirar as cartas raras e os valores das cartas vão cair. Mas bom, fora aquela carta do Orgepon, pegamos aqui um Fezandip de Pokébola. Bom, abrindo todos aqueles 7 boosters, ficou sobrando agora o último booster de evoluções prismática. E quando menos esperávamos, isso aconteceu. Será que não tem pelo menos uma ali da promo garantida? Calma, mostra lá, mostra lá, mostra lá. É, vamos ver aqui. Eu vi coloridinho. Opa. Demorou, mas veio. Cadê? Coloca isso aqui. Meu Deus do céu. No último, as esperanças estavam acabando, mas no último veio. Caraca, moleque. Nossa. Finalmente. Absurdo, absurdo. Finalmente. Começou No último booster. no último booster. Mano. Meu, tem mais. Vamos, cadê? Tem mais. Nossa senhora, tá abrindo umas 3 aqui. Caramba. Mano, uma Secret, 2 Secrets em 2 boxes. Mano, bicho. tem muito sorte, velho. Mano. Muita sorte. Ó. E aí, vamos ver. Nada. Nossa, esqueci como pega as cartas agora. Finalmente. Caraca, eu vi a... A primeira Evolution tirada em booster aí. Tô em choque ainda. Uma regular. Uma EX. EX. Tá bom, tá bom. Mas foi bem, né? Uma Não, secreta e foi ótimo. uma EX. A minha só peguei uma secreta. É isso? Hoje. Pokébolinha. Caraca, já bora pra próxima box já. Mano, é muito da hora a sensação de abrir um booster Pokémon e pegar uma carta super rara. Mesmo que a carta não seja minha, você vibra junto com a pessoa que você tá abrindo. Muito legal, mano. Vamos ver então, abrindo essas 2 caixas misteriosas, se vai ter alguma arte secreta querendo ser descoberta pelos caçadores de Evolutions. Ó, agora me viu uma Espion. A minha veio um Vaporeon. Ah, o bom que tá vindo bem É, o bom que tá vindo rapidado, diferente. Não pegamos Isso é muito repetida. bom pra quem quer colecionar. Então tiramos os 8 boosters da caixinha e abrimos os primeiros sem carta rara, como de costume. Porém, de novo, no segundo booster, pegamos algo. E uma arte secreta. Uma full art. Uma full art e Pokébola. Pegamos um Ortega de R$9,90 e um Kiran Pokébola de R$6,80. Abrindo mais alguns boosters, peguei o Hippopotas de valor de R$4 e ele pegou um Kiran e um Dragapult de R$52,90. E abrindo os restos dos boosters que tinham sobrado, não veio mais nada. É, não veio. Caraca, mas já se pagou-se total, mano. Que isso? Não, já sei. Eu conheço isso. Eu conheço isso. Vamos abrir outra case? Poxa. Não. Certeza? Vou fazer a mesma pergunta Com que no último certeza, vídeo. com certeza. Caramba, mano. Cara, absurdo isso aqui, mano. E como de costume, ele se empolgou e pegou mais 4 caixas misteriosas de evoluções prismáticas para abrir. Porém, qual é a chance da gente conseguir pegar mais uma carta de arte secreta? Vamos descobrir isso abrindo mais. A carta promo que ele pegou foi uma Glaceon e eu peguei um Eevee. Vamos lá.
Abri mais 8 boosters. Na primeira case, pegamos uma secreta do Flareon. E abrindo todos esses pacotinhos de Pokémon das 4 caixas misteriosas de evoluções prismáticas, tiramos Spirits e Master Ball R$ 45,50, Slowking Pokébola R$ 18,84, Érico Full Art R$ 12,90, Aprim Pokébola R$ 6,89, Eevee Pokébola R$ 39,90, Tiranitar EX R$ 9,30 e outros Slowking Pokébola. Agora, O último booster. Vai, abre o seu primeiro, depois abre o meu. Sem bordinha já perde as esperanças. Vamos lá, meu último booster agora. Vamos ver, já vai indo pra bordinha. Não tem bordinha, já nem faz suspense. Veio uma Pokébola do Kira. Agora, como eu queria pegar a minha carta arte secreta, eu paguei R$220 nessa caixa e nela eu tirei a promo do Umbreon e 8 boosters. Vamos testar minha sorte agora. Abrindo o primeiro booster, então, eu peguei um Roto Bastão, Dunsparce, Poffin de Corega, Banil e Pokébola e um Dusknoir. Abrindo o segundo booster, pegamos aqui um Pupitar, Dripling, Vitalidade da Professora e um Flareon Pokébola. E depois um Espion. Abrindo o terceiro booster de evoluções prismáticas, Roto Bastão de novo, outro Dunsparce, Radar Tecnológico, Carmine e um Vaporeon EX regular, mano. Ó, já deu bom. Vamos abrir então o próximo booster e pegamos aqui Slowpoke, Furfrou, Amarallis, Dipling, Recipiente Terrestre e Presa Grande. Abrindo esse booster aqui, eu abri de forma mais rápida e não veio nada. E abrindo outro booster de novo, eu peguei outro Dragolock, Dusclope, Riolo, Suicune, Skate de Resgate e Radar Tecnológico. Sobraram agora 2 boosters, vou pegar um aqui e abrindo ele pegamos um Pupitar, Snil, Recipiente Terrestre, Noibat e outro Vaporeon EX, cara, isso aqui foi doideira. E agora bora pro último booster de evoluções prismáticas da caixa misteriosa. Pegamos um Budil, Amigos em Paldeia, Noibat, Recipiente Terrestre, Presa Grande e um Dripling. Depois de abrir os 8 boosters, eu comecei a organizar as minhas cartas pra ir embora. E olha aqui os 2 EX do Vaporeon que pegamos. E enquanto eu arrumava as cartas, eu reparei isso aqui. Isso aqui é uma Jojo Reference? Eu não tava entendendo nada, só que os moleques ficaram muito animadão. Aí quando eu fui ver, e não é que o vídeo ficou bom, se liga no que eles fizeram. Flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose. Uma coisa que eu não vou negar, esses caras foram muito criativos. Agora partiu ir pra casa. Eu cheguei aqui, mano, à tarde, umas 4 horas. Agora são literalmente 11 horas da noite e eu tô saindo agora. Caraca. É que eu fui jogar, né? Eu fui jogar um pouco, e se não for jogar, dava, eu teria ido embora. Mas como eu tava jogando, aí só vim sair agora. Certo, já estamos aqui em outro dia e eu tenho uma notícia muito, mas muito boa. Quer dizer, ela é boa em uma parte e ruim em outra, na real. A parte boa é que eu consegui mais desses produtos aqui de evoluções prismáticas que, como percebemos, teve um rate deveras interessante. Então eu pensei, pô, vou comprar mais. A parte ruim é que eu gastei R$930 em 7 caixinhas dessa. Eu comprei 7 dessas caixinhas aqui. Tô gravando esse vídeo aqui agora, dia 27/2. E a data que eu comprei esse produto foi dia 21 de fevereiro. Aqui, ó, R$930, 7 unidades. Por algum motivo, eu acho que vai demorar um pouco pra chegar, porque pelo site tá falando aqui que o prazo de entrega é até dia 7 do mês que vem. Aqui, essa é a entrega estimada. Ou seja, vai demorar um pouco pra chegar. E eu tenho uma outra notícia. Dia 7, que vai ser o mesmo dia que supostamente vai chegar essas novas caixinhas de produtos que eu comprei, vai ser o dia que eu vou fazer uma viagem pra Fortaleza pra participar do evento de Pokémon que vai ter. Falar pra vocês, eu comprei o ingresso um pouco em cima da hora, tanto que não tinha ingresso de espectador, que a pessoa vai lá pra expectar, e eu tive que comprar ingresso de jogador. Eu tô indo pro evento pra jogar. Esse evento de Pokémon que vai ter é basicamente um evento onde vai ter campeonatos de Pokémon TCG, Pokémon VGC e de Pokémon GO. Eu acabei comprando de Pokémon GO, mas eu não jogo Pokémon GO, só comprei porque eu tinha, né? Porque o desingresso normal acabou. Então é bem possível que o dia que chegar essas caixinhas novas que eu comprei aqui, vai ser o mesmo dia que eu vou estar viajando, vai chegar, não vou estar aqui, vou estar na viagem, só vou conseguir abrir depois que eu chegar. Mas enfim, vai ser muito legal, porque esse evento de Pokémon provavelmente vai ter muito jogador de Pokémon TCG, vai ter muito colecionador, e vamos conseguir trocar bastante cartas, quer dizer, ou comprar, né, cartas, porque assim, não tenho muitas pra trocar, ou completar alguma coleção minha, porque eu tenho de Fagulhas e Pedrosa pra completar, e de 151. Qual dessa estará incompleto? Enfim, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui e me siga lá no meu Instagram pra você participar do sorteio que vai ter agora dia 1/3, no sábado, às 17 horas. Tamo junto, fui!
Finalmente a encomenda que eu tava esperando chegar, chegou. Pra quem é novo aqui no canal e não tá sabendo do que eu estou falando, tô falando simplesmente da caixa misteriosa de evoluções prismáticas que foi lançada. Eu tive a oportunidade de comprar 9 caixas, demorou pra chegar, mas finalmente chegou. E eu comprei elas porque eu senti que o drop dessa caixa misteriosa, apesar de ter apenas 8 boosters, foi melhor que os triple pack e os quad pack que foi lançado. Os caras enviou dia 28 e dia 5 chegou o produto. Eu não consegui buscar ontem, porém hoje tô acordado pra conseguir buscar. Eu não consegui pegar ontem porque eu acordei muito tarde, eu confesso esse erro. Mas agora eu tô acordadinho e vamos lá pegar esses produtos e abrir, porque cara, eu tô sentindo. Agora vem, uma Eve Luxo a gente pega pra gente. Cheguei aqui no correio e é nesse correio que tem meus produtos de evoluções prismáticas e as minhas caixas misteriosas. E chegando lá no correio pra pegar o meu pacote, eu me deparo com isso, essa mega caixa gigantesca. Tomara que eles tenham me mandado mais umas caixas misteriosas de brinde, seria deveras interessante. Vou falar pra vocês, me pegou de surpresa, eu não imaginava que esse seria o tamanho da caixa que eu ia receber, mano. Pô, caramba, a caixa é gigantesca. Bom, agora eu tô indo num lugar específico pra gente abrir essas caixas misteriosas, que eu suponho que seja aqui, né? Porque, bom, as caixinhas são pequenas e a caixa é gigantesca. Então eu estava saindo do correio segurando a caixa e me sentindo aqueles garçons chique de terno, segurando um prato gigantesco dentro de um restaurante chique e dizendo: Mademoiselle, aqui está seu Marmitex. Após pegar o produto, eu chamei o Uber porque íamos abrir as caixas misteriosas em um lugar específico. E chegando lá, eu precisava subir essa escadaria. É, rapaziada, pois é. Sou um rapaz velho novinho e tô cansadinho só de subir essas escadas aqui. Tô brincando, é drama. Tá de boa. É aqui que pediram o produto da Copag? Opa. E aí, tranquilo? Fala, meu nome suave. Cadê o Englis? Na outra sala. Você que pediu o produto da Copag aí, boy? Que isso aqui? As caixas que eu comprei lá de... Caixa misteriosa. Isso aqui tudo? Eu comprei 9, mas do nada veio essa caixona gigantesca aí. Mas acho que os caras foi dramático. São 9 caixinhas, mas os caras foi dramático e botando uma caixa gigantesca dessa. Eu comprei 9. A minha case aí, ó, melhor que a sua, tá? Toma. E quando a gente foi abrir a caixa, eu esperava que tivesse um brindezinho, mas parece que o único brinde que eu recebi mesmo foi os plásticos bolha. As casezinhas que eu comprei, rapaziada, eu trouxe aqui pra abrir junto com o Tô. As suas eu abro com você. Ah, justo. Agora vamos ver se eu pego uma. Eu pego uma Eevee pra mim. Como eu já havia mencionado com vocês, eu paguei R$900 nessas 7 caixinhas de evoluções prismáticas porque eu estou sentindo que o rate dela tá muito melhor. Então eu comprei pra realmente testar. Dessa vez eu me fali, tá? Eu tirei todo o dinheiro do meu banco agora. Parou! Você aí quer ganhar cartinha Pokémon, meu nobre? Então você tá no canal certo. Caso você não saiba, aqui no canal a gente faz sorteios de carta Pokémon ou até mesmo de produtos Pokémon como Triple Pack e Quadri Pack. E você que é inscrito aqui no canal pode participar. Mas Tessive, como é que eu participo? Meu caro amigo, isso é muito simples. Pra você participar, só precisa ser inscrito aqui no canal e me seguir lá no meu Instagram, porque a data do sorteio eu anuncio lá. E agora a melhor parte, se você virar membro aqui no canal, você tem um sorteio exclusivo de evoluções prismáticas, ETB de outras coleções e também tem a gente ganhar Booster Box. Aliás, vai ser a coleção nova e eu tô pensando em sortear pros membros a coleção nova. Então se você quiser participar do próximo sorteio, vira membro aqui no canal e me segue no Instagram, porque a data do sorteio eu anuncio lá. Enfim, é isso, tamo junto e bora pro vídeo. Vamos pegar uma Eve Luxon pra mim, por gentileza. Reza a lenda que quando eu vou abrir pros outros, dá sorte. É, então, pra quem não sabe, o Englis tem uma grande fama aqui de quando ele abre pros outros, lá ele dá ele, boa sorte. Lá ele. Então você vai abrir pra mim e tem que pegar coisa boa, boy. Se vir azar, eu vou achar que isso aí você tem problema comigo, mano. Outro Umbreon e um Vaporeon. Sendo assim, então, começamos a abrir os boosterzinhos de evoluções prismáticas. E no primeiro, eu já peguei um pegador superior. E logo em seguida, o Englis pegou um Double Pack, vindo Executor Pokébola e um Amarallis Full Art. Abrindo mais alguns boosters, a próxima carta que eu peguei foi um Pesquisa de Professor Pokébola. E por enquanto, eu tô tranquilo, não tô tenso. Eu acho que eu não tô tão tenso, porque a gente tem meio que ter um estoque ali. Eu tenho mais carga. Acho que quando ficar nos últimos e não pegar nada... Quero ficar tenso. Aí o bagulho fica louco. A próxima carta que pegamos foi então um Slowpoke Pokébola de R$9,90 e depois foi um Lugia EX de R$13,90 e logo em seguida ele pegou uma das cartas bem famosas no meio dos jogadores TCG. Dragapult, toma, se você quiser fazer um eu vou falar agora, tá? Já posso. Ótima carta regular, tá? Ótima carta regular. E depois de termos pegado o Dragapult, que tá caríssimo, pegamos também uma Maeri, que vale R$24,90. E abrindo agora os dois últimos boosters que sobraram, pegamos...
nada. Eu tive drop de 3. Eu tive 1, 2 e 3 com amarelos. Tive 3. É, 3 então. 3. Aí, boa, mais uma. Let's go, bora. Let's go então abrir mais caixa misteriosa. Por enquanto tranquilo, não veio nenhuma carta secreta que queríamos, mas tá suave, temos mais caixas pra abrir. Nessas caixas misteriosas que abrimos, pegamos uma Livion e também uma Flareon, que aliás tá muito caro porque essa carta joga. Então começamos a abrir os pacotinhos. Dessa vez, comparada a outra, tivemos que abrir muito pacotinho até vir a primeira carta rara, que foi uma Ace Spect recolhendo Ciclone. Depois dela pegamos um Choque Areia e logo após isso pegamos uma carta Master Ball caríssima. Quer dizer, eu não tenho uma... Glaceon Master Ball! Essa carta do Glaceon Master Ball tá valendo R$359 atualmente. Se eu fosse vender ela, eu só iria no lucro. Depois da Glaceon Master Ball, eu abri mais uns booster e pegamos uma Espion Pokébola de valor de... R$44,85. Esse mesmo que eu falei no áudio. Depois veio um Spritz e Pokébola e uma carta Full Art Treinador do Brás. E abrindo esse booster, eu peguei uma coisa que quando eu abri, eu vi e me surpreendi demais. Outra Glaceon Master Ball! Eu peguei outra Glaceon Master Ball! Caramba! Ué, pera, quanto tá isso aí, mano? Não, esse aqui eu tenho que ver. Que tá isso aqui? Isso eu tenho o que ver urgentemente. Dá uma bisoiada, tô com duas aqui. 380, 300 conto. 300 conto. Bora abrir outra case. Essa referência só vai entender quem assiste os vídeos, hein? Vamos lá então abrir mais duas caixas misteriosas de evoluções prismáticas e ver o que sai. A carta promo que eu consegui na minha caixa misteriosa foi um Jolteon EX. E a que o English tirou foi uma Glaceon EX. Acho que eu já peguei tudo já, né? Agora do... E você pegou Espion? Não, acho que faltou Esper então. Vamos lá então abrir os boosters das duas caixas misteriosas de evoluções prismáticas e ver o que sai. Pegamos aqui Amigos em Paldeia. Depois de Amigos em Paldeia, pegamos Treinador de Faixa Preta Pokébola e Executor Pokébola. Abrindo mais um booster depois, eu peguei uns Pokémons que sempre me perseguem. Orgepon EX e logo após isso, o Snorlax EX. Depois disso, como vocês podem ver, me sobrou dois boosters. Abri ele e me sobrou um. Depois que eu abri esse último, não sobrou nenhum e não veio nada. Porém, na mão do English ainda tinha o último booster, a esperança de vir alguma coisa pra salvar essa caixa misteriosa de evoluções prismáticas. E na mão dele veio um Haldun Pokébola. E agora sobrou meu coração. A última caixa. Eita. Caraca, eu tava botando fé de que eu pegaria uma Evolution. Me sobraram agora apenas uma caixa misteriosa de evoluções prismáticas, sendo que no início tínhamos 7 caixas e todas elas que abrimos não tiramos uma sequer arte secreta do Eevee. A situação pro nosso lado não tá nada fácil, mas nossas esperanças ainda estão depositadas nessa última caixa. Deixa o like e torce, porque nossa missão de pegar o Umbreon e um God Pack tá quase impossível. Não conseguimos tirar algumas artes secretas, sim. Conseguimos pegar um semi-God Pack, mas até agora o objetivo, que seria um God Pack e a carta do Umbreon, ainda não conseguimos. Os únicos Umbreons que eu peguei foi aqui nessas caixas misteriosas, mas ainda as esperanças não acabaram, vai vir. Como são 8 boosters nessas caixas, eu separei 4 pro English e 4 pra mim. Vamos abrir eles e descobrir se agora vamos conseguir encontrar o Umbreon ou o God Pack. Não veio um God Pack nesse booster, mas veio um Ortega. Sobraram agora 4 boosters, um tá na minha mão, um tá na mão do English. Se for pra pegar alguma coisa, vamos pegar agora, não viemos nada. Ok, mas tá tranquilo, porque temos ainda os 2 últimos boosters pra pegar alguma coisa. Vamos lá, o English vai olhar primeiro e não pegou nada. Ok, agora o meu booster. Agora veio... É, mas ó, nos meus cálculos, Não, é que assim, acho que sou tão louca. é que assim, 2 Master Ball, ela assume um lote de Secret. Mas também que tu tirou 2 Glaceon de R$400 cada, tá ali na média. Eu paguei 900 conto em tudo. Ah, então, pô, tá gigante. Acho que Tá gigante, tá só good. os Sword já foi R$800, você tá bem no lucro. Mas eu queria pelo menos um Pokémon de secreto, mano. Eu tô triste, É, tá vai continuar a foda. busca aí. Rapaziada, atenção, eu vim fazer um anúncio. Se você mora perto de Itaquaquecetuba ou região, a Candy Card Games vai fazer um Poké Day dia 29 de março a partir das meio-dias. Vai ser um evento para você conhecer pessoas novas, abrir boosters, jogar Pokémon TCG e trocar cartinhas com outros colecionadores. Para mais informações sobre o evento, siga Candy Card Games no Instagram.
O lado bom é que pelo menos essas caixinhas vão ajudar muito a gente a guardar as cartas comuns e também as cartas raras, que no caso é o caso dessa caixinha. Por agora não conseguimos tirar nenhum Umbreon e muito menos um God Pack, mas não vamos desistir ainda. Peguei essas caixas e comecei a organizar elas na minha bolsa. Tive que organizar de um jeito muito bem organizado, porque guardar 7 caixas em uma bolsa não é nada fácil. Depois disso eu fiquei sentado esperando uma pessoa chegar, e enquanto ela não chegava eu comecei a pensar em algumas coisas. Será que se eu ficar na rua pedindo para as pessoas me darem booster de evoluções prismáticas, tem a chance de alguma delas me dar um booster que tem muita sorte de eu tirar um God Pack? Na verdade já é difícil alguém dar booster de graça, né? Imagina ter a chance de tirar um God Pack. Essa ideia é péssima, mas deixa quieto. Já sei, e se eu viajar pra Londrina e na casa do meu amigo que conseguiu pegar uma Sylveon secreta, pegar ela pra mim sem ele saber? É interessante, mas eu acho que não vai dar certo. Vou deixar isso aí pro plano B. Caramba, tá complicado, eu não tô conseguindo saber o que eu faço. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Nossa, eu já tive uma ideia. Eu recentemente consegui uns créditos aqui na loja. E com esses créditos eu posso pegar alguns boosters. Agora, evoluções prismáticas ou fagulhas impetuosas? É essa a questão, mano. Porque evoluções prismáticas a gente quer abrir pra tentar pegar, bom, God Pack ou alguma Evolution, porque o Umbreon já tô quase desistindo, tá impossível. E o outro lado eu tô me questionando, porque, bom, como eu vou lá pra Fortaleza e vou encontrar muitos produtos de fagulhas impetuosas, eu penso, pô, eu posso pegar alguns pra já agilizando algumas cartas que eu vou precisar pra tentar completar fagulhas impetuosas. Não tenho certeza se eu vou conseguir completar. Eu estou supondo que sim, mas pode ser muito o contrário disso, pode não completar. Eu tô aqui na dúvida, eu tô pensando sobre isso. Fagulhas ou evoluções prismáticas? Vamos conversar, fagulhas é muito, o drop tá muito mais tranquilo, tá muito mais, tipo assim, se eu pegar 3, por exemplo, é muito mais chance de eu pegar umas 2 cartas raras, 3 cartas raras na fagulhas impetuosas do que pegar evoluções prismáticas. O negócio tá ruim. Só que evoluções prismáticas, né? Tem umas cartas muito da hora. Não que fagulhas impetuosas não tenha. Tem cartas muito da hora também. Como por exemplo o Pikachu, aquele Executor lá de Alola, todo coloridão, muito da hora também. Mas pô, evoluções prismáticas tem aquele selo LED da hora. Tem o Palafin com vários sucos lá. É uma escolha difícil, tá? Eu tô sinceramente pensando aqui. Eu vou precisar de tempo pra pensar. Deixa eu pensar aqui. Beleza. Tive uma ideia. Em vez de eu ficar aqui me perguntando se eu pego um ou se eu pego outro, eu pego os dois. Resolve o problema. Lembra das cartas que eu trouxe aqui pro Wings aqui na CAD? Que com isso eu posso acumular uns créditos? Vamos saber com os créditos que eu tenho, com aqueles bolão de cartas que eu peguei, quantos quadris e quantos triple de evoluções prismáticas a gente vai conseguir pegar. Eu vou pegar um de cada. Vocês conseguem ver pra mim dos créditos que eu tenho, quanto que dá pra pegar de produto aqui? Então o Rafa foi dar uma olhada e pelo que ele me mostrou, eu tenho 200 de créditos. Ele me explicou que esses 200 de créditos é como se fosse 200 reais. Então eu poderia pegar um item de 200 reais ou pegar vários itens até dar 200 reais de crédito. Então eu decidi que eu ia pegar um item de fagulhas e um item de evoluções prismáticas. Bom, usando os créditos que eu consegui, peguei aqui o fagulhas e evoluções prismáticas. Vamos testar aqui então qual que é melhor. Triple pack de evoluções prismáticas ou triple pack de fagulhas impetuosas? Faça a sua votação. Eu coloco minha fé aqui em fagulhas impetuosas e não coloco fé nem em evoluções prismáticas não. Vamos abrir primeiro evoluções prismáticas. Não, fagulhas primeiro, depois evoluções prismáticas. Vai que aqui tem alguma coisa que vai surpreender a gente. Ó, então temos aqui, irmão, 3 boosters de evoluções prismáticas e 3 de fagulhas. Vamos começar com fagulhas para ver o que sai. Certo. Time. E não deu nada. Certo. E também não deu bom. Agora o do Pikachu, o último. Não veio nenhuma nesses 3. Bom, então para evoluções prismáticas bater, tá fácil. Então no primeiro booster de evoluções prismáticas, Dracolock, rota um bastão, uma Eevee, depois do Eevee Rage Gigas, pegamos também um radar tecnológico e um Little. No primeiro booster não tivemos nenhuma sorte. No segundo booster de evoluções prismáticas pegamos Hippopotas, Talento do Lauro, Bronzo na Ruína, Máscaras de Orgepon, Jigglypuff e Majin Buu e Amigos da Empaldeia. Agora o último. E nesse último booster de evoluções prismáticas você não vai acreditar no que eu peguei. Foi um Brás.
Desculpa, eu fiz um pequeno suspense. Nossa, eu tirei totalmente a fé de evoluções prismáticas, botei maior fé no Fagulhas e me decepcionou. Caramba. Nesse aqui, evoluções prismáticas deu bom e Fagulhas deu ruim. Mas ainda acho que drop de Fagulhas é melhor. E lembra da pessoa que eu falei pra vocês que eu estava esperando? Ela finalmente chegou, a Power Ranger Rosa. Tô brincando. Bruno Nobre, um jogador de Pokémon TCG que vai comigo pra Fortaleza pra jogar no Regional de Pokémon de Fortaleza. Qual que é o deck que você vai usar nesse torneio de Fortaleza que a gente vai? Eu vou usar o Lugia, o deck mais forte do formato, de todos os formatos até abril. É o que você acha que é mais da hora, ou mais forte? Cara, é porque, tipo, o Lugia ele ganha de tudo, teoricamente. Ele só tem uma match que é Auto Loss, que é o Iron Thorns. Só que o Iron Thorn joga muito mal contra Dragapult, que é o deck mais popular do jogo. Então eu assumo que essa match não existe. E eu consigo ganhar consistente de Dragapult. Pera, então de Lugia você consegue vencer de Dragapult ou não fica legal? Ou tem tipo, a minha match contra Dragapult, tipo, a minha partida contra Dragapult é muito melhor pro Lugia. Pro Lugia? É que a minha partida ruim é contra o Iron Thorn. Só que o Iron Thorns, ele joga muito mal em cima do Dragapult, que hoje é o deck mais popular do evento. Saquei. Então a minha ideia é, por exemplo, jogar 10 rodadas e pegar 8 Dragapult e ganhar dos 8. E pelo seu deck aí, você tem uma experiência com esse deck. Certo. Você espera que você vai pegar mais ou menos ali que vai competir os 2 dias, o sábado e o domingo. Eu espero que sim. Você espera pegar mais ou menos que posição? O ideal é no mínimo conseguir um 16, mas a partir do 32 eu já tô satisfeito. 32 já tá satisfeito já? O sonho é pegar os top 8, claro. Pelo menos o top 8 pra cima. Quanto maior você sobe no ranking, você ganha prêmios em dólar e também produtos Pokémon, certo? Isso. A partir do top 64, normalmente, nesse tipo de evento regional, você ganha 2 caixas da coleção mais recente. No caso, como o Parceiros em Jornadas ainda não saiu, os amigos em jornada aqui é a próxima, eu vou receber mais 2 caixas da coleção de Fagulhas Impetuosas. Inclusive, esse é o último evento de Fagulhas Impetuosas até a próxima coleção lançar. E o Evoluções Prismáticas eles não dão porque é coleção especial, não é? Perfeito, porque é coleção metade. Então, tipo assim, se fosse pra ir atrás de Evoluções Prismáticas seria melhor ainda. Mas como é coleção especial, eles não dão, então o que a gente vai ter é Fagulhas Impetuosas pra gente tentar completar essa coleção. Enquanto você vai estar competindo, batalhando com a galera, eu vou estar procurando carta Pokémon pra completar minha coleção. Perfeito. E a última dança do Lugia, porque depois desse torneio não tem mais nenhum torneio pro Lugia jogar. Ele vai embora agora. Ele vai rotar, né? Não vai conseguir jogar. Mas não vai ter nenhuma outra carta que vai... Não, o Lugia vai embora, tipo... Mas e o Lugia de Evoluções Prismáticas, você acha? O Lugia X não dá, ele é muito ruim. Tá, sim, deu. Não é a mesma coisa. Mas bom, amanhã eu e o Nobre a gente vai estar indo lá pro aeroporto e vai ser a minha primeira vez indo pra um regional de Pokémon, pros eventos grandes e tal. Tô animado. E antes da gente ir pra minha casa, pro dia seguinte a gente ir viajar, eu fiquei na loja pra jogar um pouquinho. E foi minha primeira vez jogando de Dragapult. Aliás, eu achei muito bacana. E algumas horas depois, já estávamos na minha casa. Seguinte, voltamos aqui pra casa. Agora são 11 e pouco. Amanhã a gente vai viajar. O Nobre tá aqui organizando as cartas dele pra fazer a batalha. Eu tava conversando aqui com ele e a gente tava conversando sobre o GBA, né? Os jogos de Pokémon. E o Nobre. Você falou que era 1 hora? 2 horas e 40, eu falei 2 horas e 40. Não, do voo inteiro. Mas você falou que 1 hora dá. Acho que dá pra terminar. Tipo, até certo ponto. Porque, tipo. Então, basicamente o Nobre falou que consegue zerar o Pokémon Emerald Dentro do voo. Dentro do voo. Dentro do voo. Basicamente, então, você tem um desafio, que é quando a gente entrar no voo, deixa baixado aí, não dá pra jogar. Quando for no voo, ele vai começar a jogar Pokémon Emerald e tem que zerar antes da gente descer, na real, do voo. Ele falou que dá pra zerar tranquilamente. Você vai zerar com qual Pokémon que você vai usar? O Swampert. No caso, Mudkip. É. Aí depois eu vou ali pro Swampert. Eu quero ver se ele realmente vai cumprir o que ele tá falando. Enfim, se eu fosse jogar, eu provavelmente também estaria aqui montando meu deck, mas como eu não vou, eu só preciso arrumar minhas malas, deixar as câmeras carregadas, com as memórias liberadas pra gente gravar vídeo pra caramba no evento. Eu espero que seja da hora. Bom, a gente se vê daqui, ó, nesse corte, ó. E aí, rapaziada? Eu acordei com uma cara totalmente de derrotado. Se alguém falar que essa é minha cara normal, é sacanagem, hein? Acordando agora porque, bom, a gente vai viajar e a gente tem 1 hora pra comer, pra se arrumar, pra meter o pé, porque a gente tem que embarcar 10 horas. A gente vai sair bem cedo pra garantir de que não vai dar pior. Então depois de escovar os dentes, eu fui comer umas frutas logo cedo pra garantir de que eu não iria me atrasar. E quando eu fui ver, a princesa da Disney, sem preocupação, ainda tava dormindo. Ok.
Houve um equívoco. Porém, 10 minutos depois já estávamos prontos para fazer nossa viagem. Então saímos de casa e entramos no Uber. E já estávamos a caminho do aeroporto de Guarulhos, que levaríamos mais ou menos uns 40 minutos para chegar, com um motorista muito gente boa que a gente foi conversando. E 40 minutos depois chegamos no aeroporto, pegamos nossas malas e fomos até o local do nosso embarque. Depois ficamos em uma fila de raio-x das malas. Espero que ninguém esteja com uma bomba. Na minha mala não tem. Tem uma bomba aí nessa mala não, né? Passamos as malas e graças a Deus não tinha nenhuma bomba. Eu acabei esquecendo de trazer uns booster pra abrir em lugares diferenciados, por exemplo, abrir num voo. Só que eu não trouxe booster. Então eu tava pensando, pô, será que dá pra encontrar uns boosters de Pokémon aqui? Qual é a chance, você acha, Nobre? Ou acho ou não acho, justo. Não achei booster pra gente abrir no aeroporto, porém eu achei o portão que a gente ia entrar pra ir pro avião, portão 258. O nosso voo é 10 horas e agora são 8h26. E como eu não tinha booster pra abrir, eu decidi abrir mesmo algumas cartas no Pokémon TCG Pocket. E olha só, eu peguei uma carta fofinha do Marill e também uma carta rara do Shaymin. Depois de ter dado a hora, entramos no avião e presta atenção nessa família aqui. Lembro do rosto deles porque tem uma grande chance deles aparecerem de novo aqui no canal. Achamos nossas poltronas e o Nobre pegou suas pelúcias, pois ele estava com medo de cair no mar. E já colocou os Pokémons pra fora, porque caso aconteça alguma coisa, os Pokémon vão fazer igual no filme do Mewtwo, levar a gente nas costas. O avião começou a andar e eu lembrei o Nobre dele começar a jogar Pokémon Emerald, porque de acordo com ele consegue zerar esse jogo antes do avião pousar em Fortaleza. E enquanto ele estava focado no jogo, eu gravei a reação dele ao sentir o avião acelerando para decolar. E agora que o avião já está no ar, o desafio do Nobre de zerar Pokémon Emerald em 3 horas de viagem antes do avião pousar começou. E chegando na parte de escolher o inicial, ele pegou o Mudkip. Bom, eu prefiro o Trickle. 3 horas de voos depois, chegamos em Fortaleza. E com 30 minutos jogando, o Nobre desistiu do desafio e não zerou o Pokémon Emerald que ele tinha falado. Muito fraco pra fazer um desafio esse cara. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Me desculpe. Só achei que devia saber. E um dia antes de começar o evento, nós e mais umas 60 pessoas aproximadamente fomos no local do regional de Pokémon pra pegar a pulseira de jogador e o playmat e a carta promo. A carta promo é uma Carmine com o símbolo do regional. O interessante também é que tinha umas vendinhas com carta Pokémon e também pelúcia. E como eu não tinha levado cartinha na viagem, eu comprei algumas no local. E logo na saída já encontrei um pessoal sentado abrindo evoluções prismáticas. Tomara que eles tenham pegado coisa muito boa. Chegamos aqui então, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá. Bom, primeiramente pegamos o playmat. E pra quem não sabe, o playmat é como se fosse um tapete pra colocar suas cartas e evitar que você arranha elas. E se eu não me engano, na cada regional é um playmat diferente que eles entregam pros jogadores. Não podia faltar, eu também comprei aqui produtos de evoluções prismáticas e Destiny Impaldeia, que fala sinceramente pra vocês, tá num preço legal. Tá num preço aqui, mas agora de evoluções prismáticas tá carinho pra chuchu. Bom, se eu não me engano, as duas são edições especiais, tanto de evoluções prismáticas quanto de Destiny Impaldeias, porque são edições que não tem nem booster box. E se eu não me engano, quando não tem booster box, normalmente elas são edições especiais. Eu acho que eu tô bem informado. E se for julgar qual desses triple packs aqui tem melhor rate, eu tô botando mais fé que eu vou tirar mais carta rara aqui do que tirar carta rara aqui. Só que pra gente descobrir isso, vamos precisar abrir esses pacotes. Imagina eu tenho a sorte aqui de conseguir tirar uma evolução do Eevee nesses triple packs que eu peguei no regional. Vamos começar aqui com Destino em Paldeia. Vamos lá aqui, vamos com um boosterzinho do LED. Vamos abrir desse jeito aqui pra ver. Vamos lá, ó. Monkey. Sem shine. Segundo booster. Maractus, Lechonk, Gastly, Wismikut, sei lá, Érico, Clive e Código. Não veio nada. Nesse booster pegamos Pikachu, Fidolt Cachorrão, Bolaninho, uma Gardevoir EX. E além da Gardevoir EX, isso aconteceu. Uma Gardevoir. Legal. E... oh, Double Pack, moleque. Caraca, toma. Oh, é a terceira vez que eu pego, na verdade, a segunda vez que eu pego um Double Pack e eu peguei um Semi-God Pack. Caraca, que da hora, mano, ó. Mas acho muito difícil evoluções prismáticas vir melhor agora que Destiny Impaldeia. Porque olha, tem mais um triple aqui. Eu tenho quase certeza que vai vir alguma coisa aqui. Então eu vou desembrulhar aqui os boosters do pacote.
E vamos lá, abrindo esse booster aqui de Destino em Paldeia, pegamos um Noibet, um Lapras, Killia, dei uma bugada, peguei 2 cartas uma vez, a Cultor e um Palm Shine, que da hora. Uma carta que eu acho muito bonitinha, que eu não tinha, mas agora eu tenho. Abrindo o próximo booster, pegamos aqui Estudantes de Paldeia, um Chinchou, Primeape, Charmeleon, Cerulege e uma Energia d'Água. E abrindo agora o último booster, pegamos Execute, Monkey, Snowbat, Gastly e um Trilhos Ferro EX. Em 2 Triple Packs de Destino em Paldeia, conseguir tirar 2 Full Art e 2 regular, tá ótimo. Agora, se evoluções traumáticas vai trazer o mesmo resultado pra gente, isso eu tenho certeza que não vai ser. Cara, eu tenho que dar muita sorte pra pegar alguma coisa boa aqui, porque, bom, é evoluções traumáticas. Então tá aqui, já separei aqui os Triple Pack. 2 Triple Pack de evoluções prismáticas. A pulseirinha do regional os caras colocou em mim, eles falaram que eu não posso tirar até o evento acabar, os 2 dias. Ou seja, eu vou ter que tomar banho, comer e tudo com essa pulseirinha aqui no bolso. Mas bom, vamos lá abrir e ver o que a gente vai conseguir tirar. Abrindo o primeiro booster, pegamos o Noibet, Snil, Goldin, Hipótese do Professor Turo, Suicune e um Riolo. Segundo booster de evoluções prismáticas, viemos um Budil, Amigos em Paldeia, Praça de Festa, Radar Tecnológico e Sylveon e uma energia básica. No terceiro booster do Triple Pack, um Larvitar, Precisa do Professor, Sea King, Haldun e um Vaporeon EX regular bonitão. E uma energia de planta. Em apenas um Triple Pack de evoluções prismáticas, a gente tirou aqui um Vaporeon. O próximo tem que salvar, ou não. E eu vou ser realista. Vai salvar? Provavelmente não, mano. Não vai. Vamos ver, Eevee. Aqui, puxou. Não. Logo de primeiro tiramos um dos Parse. Depois dos Parse veio um Budil. Depois do Budil um Larvitar. Depois do Larvitar um Skate. Depois do Skate um Regigigas. Depois do Regigigas um Hipótese do Professor Turo. E depois do Hipótese do Professor Turo um Código. O último booster de evoluções prismáticas. E se você não botava fé que eu ia conseguir uma coisa rara, meus amigos, vocês vão se surpreender agora. Pegamos aqui então de início um Noibet, mas vai vir coisa boa. Aromatice, mas vai vir coisa boa, relaxa. E a coisa boa é esse Dripling Pokébola, que aliás tá jogando muito. Pokébola do Mano Dripling. E depois do Okinogi eu peguei simplesmente uma energia Dark comum básica. Ai. E não foi hoje. Vou ter que me contentar com Vaporeon e Dripling Pokébola. Algumas pessoas já me perguntaram, Tessive, vale a pena ou não vale a pena abrir evoluções prismáticas? Sinceramente, não vale a pena abrir evoluções prismáticas, porque você gasta muito caro, porque essa coleção é muito cara, e o rate são muito baixo. Compensa muito mais comprar Destino em Paldeia, que você tem uma chance de pegar cartas raras muito maior e com muito mais quantidade. Mas eu compro porque minha missão é pegar o God Pack ou o Umbreon mais caro dessa coleção. Vou passar 24 horas em um evento Pokémon e gastar mais de R$1.200 abrindo evoluções prismáticas pra tentar pegar o God Pack e o Umbreon secreto mais caro dessa coleção. Além disso, vou me encontrar com várias pessoas e fazer trocas de carta Pokémon. E talvez assim eu consiga pegar a minha primeira carta secreta de alguma evolução do Eevee. Chegando lá no evento, a primeira coisa que nos deparamos é o cartaz de entrada. E logo à frente tinham seguranças que a gente tinha que entregar as mochilas para os seguranças darem uma olhadinha para ver se não estavam levando nada errado. Eu tava de boa, porém eu fiquei preocupado quando ele pediu para dar uma olhada nesse meu estojo. Porque o que ele não sabia é que dentro desse estojo tinha nada, 0 centavos. É, segurança, a vida do criador de conteúdo também não tá fácil. O pessoal não deixa o like e fica complicando a situação, tô duro também. Após passarmos pela primeira fase, que é o revistamento das bolsas, agora é a segunda fase do desafio, detector de metal. Se fosse detectada alguma coisa ilegal, você era jogado pra fora do evento. E o mais engraçado disso é que mesmo que não tenha nada escondido, eu fico preocupado no negócio apitar. Do nada as forças armadas aparecerem pra me prender, aí eu apareço na reportagem como criminoso, mas no final deu tudo certo, apesar do nervoso. E finalmente entramos no evento regional de Pokémon de Fortaleza. No primeiro dia do evento tem aproximadamente 600 pessoas, e aliás a maioria deles são jogadores de Pokémon TCG. Mas como você sabe disso, Tessive, você me pergunta? Bom, daqui a pouco vocês vão entender. O foco principal agora nesse momento era explorar o evento e saber como é, porque é minha primeira vez um evento focado totalmente em Pokémon, então eu tava curioso pra saber o que tinha ali em volta. E a primeira coisa que me chamou a atenção foram essas pelúcias de Pokémon. Caraca, até rimou. E tinha pelúcia ali pro gosto de todo mundo. É curioso também você parar a pensar que em algum lugar do mundo, todos os 1025 Pokémons, pelo menos um deles é o favorito
favorito de alguma pessoa. Esse cara, por exemplo, deve gostar de Torchic, porém o preço não tava nada legal, aí ele colocou de volta. Comentem nos comentários se no meio de alguma dessas pelúcias tem o seu Pokémon favorito. Além das pelúcias, tinha também uma área da galera que gosta de Pokémon Go, e aqui a equipe Rocket também se fazia presente no local. Não contavam com minha astúcia. E tinha também até a lojinha da Copag com vários produtos de Pokémon. Ué, encontrei também até um cara que acompanha os vídeos no canal e tiramos uma fotinha. Tamo junto, meu nobre. E andando pelo evento, esse cara me parou e me falou algo que se acontecesse comigo, eu não sei se eu ficaria feliz ou triste. Deixa eu contar que tem um menino lá na minha cidade de Teresina. Teresina, Piauí. E aí o menino abriu, eu comprei umas boxes pra mim. E ele pediu uma. Aí eu fiquei. A ITB? Duas pra mim e uma pra ele. Quando ele abriu a dele veio uma Godpack. Godpack? Pegou todas as artes. Caraca, que sorte. Eu abri pra caramba em data. Detalhe, eram 3. Eu escolhi 2 pra mim. E ele ficou com uma. E a única que ele pegou. É pra ficar puto. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Aquele ditado, né? Ele viveu o suficiente para se tornar um vilão. Voltando a andar pelo local, chegamos na área competitiva do evento. Essa, por exemplo, da galera que joga Pokémon competitivamente Scarlet e Violet. E essa área é a Júnior e Senhor da criançada que joga Pokémon TCG. E quando eu viro a câmera, eu me deparo com esse inscrito do canal, o Vitor Hugo. E conversando com ele, ele me diz a seguinte coisa. Eu de primeira contra Gabriel Fernandes. Contra o Gabriel Fernandes? Campeão mundial. Nossa! Para quem não sabe, esse é o Gabriel Fernandes, campeão mundial de Pokémon de 2023, 4 vezes campeão internacional e 6 vezes campeão regional. O moleque é muito fera. E pelo que eu conversei com o Vitor Hugo, é o primeiro campeonato que ele tá participando. E logo no seu primeiro campeonato, ele tá lutando contra um dinossauro. Com toda certeza ele tá nervoso, mas mesmo nervoso, ele me falou isso. Eu ganho. É isso aí, mano. O importante é estar confiante. Pra dar uma visão geral, basicamente tá separado o quê? A parte azul aqui é a parte dos Master. Essa parte verde aqui é a parte da galera que vai jogar Pokémon Go. Teoricamente, era pra eu estar aqui, mas eu... não tô? O cara tem um Rayquaza no bolso. A parte vermelha aqui é da galera que vai jogar Pokémon no Switch, que é o VZX. E a parte azul é a galera do Júnior e do Sênior que vai jogar nessa mesa. Aliás, esse carinha aqui também é absurdo, Vinícius Fernandes. Ele tem um histórico de 3 vezes campeão internacional e 3 vezes campeão regional. Pra quem não sabe, os dois são irmãos, eles são tipo Zeldris e Meliodas, os caras é muito forte. Agora eu preciso encontrar a mesa de TCG Master, que é onde o Nobre tá, e é onde a galera mais velha vai jogar. TCG Master. O Nobre falou que a mesa dele é 200 e alguma coisa. E enquanto eu procurava a mesa 200 e alguma coisa, um dos juízes percebeu uma coisa estranha. E você não sabia que aqui no canal você pode ganhar boosters de carta Pokémon em sorteio? Sim, como é que eu faço pra participar, Tessive? É muito simples. É só você ser inscrito aqui no canal, ativar a notificação do vídeo e me seguir lá no Instagram, porque caso você não receba a notificação do vídeo, eu te aviso lá no meu Instagram, ó, dia tal é o dia do sorteio. E pra você participar, é só estar inscrito aqui no canal e do dia da live. Aliás, se você for membro aqui no canal, você pode ganhar Elite Trainer Box, Booster Box e até produto de evoluções prismáticas se você for membro aqui no canal. Porque esses produtos mais caros eu faço exclusivo pros membros aqui do canal, porque eles me ajudam e eu ajudo de volta. Então se você quiser virar membro aqui no canal, clica no link da descrição. Tamo junto e bora pro vídeo. Depois de um tempo procurando, encontrei a mesa 265, que era a mesa que o Nobre tava. E como vocês podem ver, ele tava sentadinho, quietinho, esperando seu oponente chegar, que ainda não tinha chegado. Agora há pouco eu tinha mostrado que aqui tava vazio, mas já foi anunciado pra galera sentar nas mesas para jogar e deu uma boa enchida. Eu provavelmente, se tiver oportunidade, vou em outras. É muito da hora, mano. E olha que eu não tô fazendo nada, só tô andando pra lá e pra cá. R$5 ou um celular misterioso? R$5. Tá bom? Por quê? Onde eu deixei? Em cima da mesa ali, o moleque me entregou. Mosquei. Olha. Ainda bem que os caras não me roubou, porque eu poderia ter sido roubado facilmente agora. O oponente do Nobre finalmente chegou, o Professor Cavalho, no seu competitivo do Pokémon. E como eu já sabia que o Nobre ia jogar de Lugia, eu fiquei curioso pra saber qual tipo de deck o Professor Cavalho ia jogar. Então eu perguntei. Tá jogando de quê? Ah, não pode falar não? Ah, tá, não, perdão. Fala. Eu não entendi porque ele não quis
quis falar, mas ok. Mas não demorou muito até a partida dos dois finalmente se iniciar. Nobre iniciou com Orgepon, Máscara Nascente EX e o Professor com Lua Estrondo. O round começa com o Nobre usando uma Pokébola Ninho, que permite ele procurar um Pokémon básico do seu deck. Então ele puxa o Lugia V. Depois disso ele pega Ultra Ball e precisa descartar 2 cartas para pegar qualquer Pokémon do deck, pegando assim então o Scocabilly. Após isso ele usa a energia especial e equipa no Lugia, que faz automaticamente ele subir para o campo ativo. E com o Scocabilly que ele pegou, ele ativa a sua habilidade, que descarta sua mão e pega mais 6 novas cartas de cima do seu deck. E com isso ele conseguiu pegar a carta Estádio Mesaledo, que basicamente ele joga um cara ou coroa, e se der cara ele pode pegar qualquer Pokémon do baralho. Então ele jogou o dado e o dado deu cara. Então como ele pode pegar qualquer Pokémon do seu deck, ele tira um Luminio V. Então ele termina seu round e passa pro oponente. Porém quando eu fui gravar a partida do Professor Carvalho, os caras me expulsou. Fui expulso pelos jogadores. Foi nem pelos caras daqui que manda. E lembra das prateleiras de baixo que estavam cheias de Pokémon? A galera comprou tudo. Então eles estavam reestocando com os mini Pokémon. O menor é o Mini Blastoise. Muito bom. Bom, já que o pessoal ali não deixou eu ver as partidas, eu vou fazer o que eu estou interessado em fazer. Procurar evoluções prismáticas aqui. Porém, o meu maior problema é que eu não sabia onde ficava as lojinhas. Mas eu decidi então ir andando e finalmente encontrei a primeira lojinha que já tinha alguns produtos Pokémon. E o mais surpreendente é que nessa mesma lojinha tinha muito produto de Fagulhas Impetuosas e Destino em Paldeia. E é uma quantidade absurda. Quase certeza que quem comprar tudo isso aqui consegue completar a coleção inteira. Aí então meu amigo me ligou dizendo que queria que eu levasse alguns Triple Packs pra ele. Porém, no mesmo momento, quando eu olhei pra lojinha do lado, eu vi o que eu estava buscando: evoluções prismáticas. E tinha exatamente 30 mini box dessa coleção. Porém o valor delas estavam R$350. É um preço bem salgadinho, não dá pra negar. E vendo essa quantidade enorme de evoluções prismáticas, eu comecei a pensar a seguinte coisa: evoluções prismáticas tem bastante ali, só que agora é o primeiro dia. Eu não sei se no segundo dia o valor ele vai diminuir. E tipo, pô, 350 conto dá pra comprar muitos outros produtos, mas pô, evoluções prismáticas a gente tá aí buscando pra caramba. Eu tô muito na dúvida qual que eu pego. Se é evoluções prismáticas, Destino em Paldeia, Fagulhas Impetuosas, tô na dúvida, não sei exatamente. A minha dúvida principal até então era saber se as mini box de evoluções prismáticas ia sobreviver até o dia 2, porque normalmente eles tendem a diminuir um pouco o preço para irem pra casa com tudo vendido. Porém, como evoluções prismáticas tá escasso e quase todo mundo quer, a chance de ter esse produto no dia 2 é muito baixa. Então eu fui dar uma andada pelo evento para pensar melhor sobre isso e tomar decisão de forma certa: comprar ou não comprar. Até que 3 inscritos do canal me pararam para conversar e me mostrarem suas coleções. E pelo fichário dele, que tem muito Charmander e Charmeleon, ele deve colecionar Charizard. Depois disso, eles me pediram para assinar umas cartinhas. Aliás, acho muito legal fazer isso, apesar de eu não ter uma caneta. Só que aí eles tinham e me emprestaram. E um deles me deu um 1000 VMAX para mim assinar. Primeira VMAX. Sua primeira VMAX? Falar pra tu, eu fiquei lisonjeado, tá? Aliás, carta muito da hora. E depois de assinar as cartinhas deles, fomos tirar várias fotos. Gosto muito disso também, mesmo ficando esquisito nas fotos. E lembra dos Triple Packs de Destino em Paldeia que tinha na lojinha? Meu amigo queria, então eu voltei pra lá pra pegar pra ele. Me vê 12 Quad Pack de Destino em Paldeia? 12 Quad Pack? É, 12. Deixar na sua escolha aí, você escolhe aí o... Premiado, da hora. É, pra ele pegar o premiado. Ver se tá mão boa. Então lá foi o cara pegar 12 Triple Pack de Destino em Paldeia, que caso você não saiba, essa coleção tem muito Pokémon Shiny da hora, como também Shinies muito valiosos. Então eu fui pegar o dinheirinho e paguei R$430 aproximadamente nesses 12 Triple Pack. Depois eu fui dar uma olhada nesse fichário, que eu abrindo ele tinha cartas antigas. E olha isso, uma Clefairy NM antiga que está custando R$350. Eu até queria ela, mas depois desse valor eu dobro e passo pro próximo. Como eu comecei faz pouco tempo a colecionar cartas Pokémon, tem muitas cartas novas e antigas que eu nunca vi. Então eu gosto muito de ver fichários e saber quais cartas tem, ainda mais quando elas são de 151, dos primeiros Pokémons, eu curto demais. Mas não vou negar que também tem certos Pokémons carismáticos que eu gosto muito. Exemplo fortíssimo é o Totodile, o Pokémon que eu acho muito legal e muito carismático. Eu até pensei em pegar ele, mas se eu pegasse ele eu ia querer o trio inicial de Johto. Porém, passando a próxima página, eu vi um Cyndaquil. Então, eu voltei pra página anterior, peguei o Totodile, que já tava querendo, e depois eu peguei o Cyndaquil. Na página seguinte, tinha também a Chikorita. Fechei o trio inicial em poucos segundos. E se você, assim como eu, também gosta dessas cartas antigas, vou deixar passando aí as páginas dos fichários pra vocês darem uma olhada nas cartas Pokémon. Então deixa o like aí, caso você não deixou ainda. E o total desse trio inicial de Johto me custou R$25. Iniciais de Johto capturado
um sucesso. E depois de uma boa pensada, eu decidi comprar evoluções prismáticas. Escolhe duas pra mim de evoluções prismáticas. Duas? É, você escolhe duas. E essas foram as duas caixas que ele escolheu. O valor dela, como foi mostrado, era R$350 cada mini box, mas ele me fez por 300 no total, então deu R$600 cada caixa. Isso. Certinho? Valeu, hein? Boa sorte, viu? Valeu, mano. Vou testar lá. Depois me conta como foi. Pode falar. Compramos aqui então duas mini booster box de 18 boosters de evoluções prismáticas. Vamos abrir e ver o que eu vou conseguir tirar. Eu espero que nessas duas caixinhas de 18 boosters de evoluções prismáticas que ele escolheu tem alguma coisa muito boa pra gente. E é a minha primeira vez aqui abrindo essa mini booster box, 18 pacotinhos. Eu espero que o rate dessa coleção esteja muito melhor, porque foi triste. Então eu peguei o primeiro booster, abri e não veio nada. Peguei o segundo booster e também não veio nada. Ai, ai. Peguei o terceiro booster e só carta comum. Booster número 4, não veio nada. Mas no quinto booster veio uma Ace Spect. Bom, pelo menos veio alguma coisa. Continuei a abrir os boosters de evoluções prismáticas até que veio uma borda colorida. Mas logo em seguida me decepcionou, porque quando eu fui ver, eu peguei um Orgepon. Orgepon, mano. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam desse Pokémon, mas pra ser sincero pra vocês, eu prefiro mesmo esse Budil Pokébola, que tá atualmente valendo R$38,90. E enquanto eu abri os boosters de evoluções prismáticas tranquilamente, esse menino passou dando uma pequena olhada no que eu estava fazendo. E alguns minutos depois ele voltou e viu que eu peguei um Haldun Pokébola de R$5,50. E um Haldun Pokébola eu achei da hora. E abrindo mais alguns boosters, eu peguei Master Ball do Dunsparce, ó. Da hora. E depois de abrir mais alguns boosters, sobraram 2 boosters agora. Vamos ver. Nada. E uma Amélia. Nesses 18 boosters, vamos dizer que cartas raras vieram 4. Um Dunsparce e uma Amélia, e o Orgepon e a Super Vara. Além do mais, Budil e Haldun Pokébolas. Porém, essas cartas aqui elas não contam como ultra rara. Então, se for dizer que em média vem 4 cartas raras no booster, tá na média legal. Só que, pô, seria legal umas EX, uma Full Art, sabe? Vamos agora então pra próxima box. Vem uma secretinha do Evolution pra mim, mano, que eu já fico feliz, boy. Só uma, eu quero só uma, mano. Com apenas uma Evolution já me deixaria muito feliz. Porém eu percebi que mesmo com essa mini box nova que lançou, eles não melhoraram o rate. Ainda continua muito difícil de tirar alguma arte secreta. Por exemplo, tirei uma Ace Spect agora, cristal cintilante de R$17. Então eu separei esse Spect, peguei o próximo booster e quando eu fui abrir ele, eu tomei um spoiler de que ali tinha alguma coisa. Veio com a bordinha colorida, mas infelizmente não é arte secreta, mas vamos ver. O Vaporeon. Nossa, se fosse uma secretinha do Vaporeon ia ser good também. Depois de abrir mais alguns boosters, pegamos um Pinsir Pokébola de R$4,50. E falar pra vocês, eu comecei a abrir os pacotinhos totalmente sem esperança de ver alguma coisa muito rara. Porém, quando eu menos esperava, isso aconteceu. Rapaz do céu! E sim, esse menino que apareceu aqui, aqui, aqui e aqui presenciou comigo um momento que aparentemente eu peguei uma carta rara. Você viu essa mordinha? Você viu isso? Vamos ver. Do Ivete, praça de festa. Good, good. Pegamos aqui uma carta dourada. Nossa, minha primeira dourada. Pelo menos alguma coisa boa. Caraca, calma, mas tem os boosters aqui ainda. Vamos ver. Se fosse uma secreta seria melhor ainda, né? Pikachu. Um Pikachu seria da hora. Pikachu seria da hora. Eu fiquei feliz sim, mas falar a verdade pra vocês, eu não sou muito chegado em cartas douradas. A única carta dourada que de fato eu acho muito da hora e gosto é aquela do Pikachu. O resto eu não sou muito fã. Mas já que eu já tinha pegado uma carta dourada, me deu uma leve esperança de que nesse booster poderia vir uma outra carta da hora. Até que... não veio nada. Que tristeza. Aí então, pra proteger as minhas cartas, ele foi gente boa e me deu alguns sleeves. E pra retribuir a gentileza, eu perguntei se ele gostava de Orgepon e ele disse que sim. Então eu peguei o Orgepon que eu tinha pegado e dei pra ele. E com os sleeves que ele nos deu, eu peguei todas as cartas não comum e peguei da minha bolsa também uma caixa onde eu vou guardar as cartas raras pra elas não serem facilmente danificadas. Bom, pegamos dourada, porém sem arte secreta de alguma Eevee. Eu teria
ficado feliz se eu tivesse tirado uma Evolution ou um Zero LED, eu ficaria muito satisfeito. Mas é sobre isso, nem sempre vamos pegar o que a gente quer e tem que saber a hora de parar. Mas eu não sei a hora de parar, foi por isso que eu fui dar uma olhada no meu celular pra ver quanto ainda me restava de dinheiro e eu tinha 800 reais ainda. Eu parei pra pensar por uns 5 segundos pra saber se eu comprava ou não, mas decidi que eu vou comprar mais 2 caixas. Mas quando eu tava indo comprar, esse menino me chamou pra abrir uma mini box de evoluções prismáticas com ele. Você quer pegar o que especificamente? Quero pegar... Não sei. Zero LED? Vamos ver então se pelo menos ele consegue tirar um Zero LED. Dividimos metade do booster e começamos a abrir. E falar a verdade pra vocês, não demorou muito até isso acontecer. Ó! O arte! Meu Deus! Uma arte secreta! Caramba! Já colocando já sleeve aí já! Vamos ver quanto tá esse Orgapon aqui. Eu ainda peguei uma Master Ball. Pegou uma Master Ball do Rei de Giga. Quando fomos ver o valor, a carta estava valendo 350 reais. Já metadezinha tá paga já. Ótimo. Então já animados que pegamos uma arte secreta, abrimos todos os boosters rapidão e o resultado foi uma Tobila de R$ 7,90 e um Haldun Pokébola de R$ 5. E depois disso, os meus boosters acabaram. Mas ele ainda tinha um booster na mão, ele tinha a chance de conseguir tirar uma carta rara. Quando isso aconteceu. Bola, ó. Espion, SUX. Nossa, se fosse uma Espion EX secreta seria absurdo. Depois disso, fomos organizar as cartinhas dele e simplesmente do nada eu ganhei 4 boosters de evoluções prismáticas que esse cara que assiste aqui no canal me deu. Então eu chamei ele pra sentar comigo e a gente abrir esses pacotinhos. Vai, eu vou abrir 2, você abre 2. Você abre comigo. Vamos pegar. Certo. Primeiro aqui. Aqui não deu bom. Pesquisa. Opa. Nada aqui também. O Master é uma coisa... Nada. E conversando com ele, ele me fez a seguinte pergunta de uma certa coleção que eu ainda não completei. Você completou um segundo? Só falta de secreta. Eu pensei em vir aqui pra poder pegar algumas cartas, mas a galera tipo, não trouxe muito fichário pra troca. Aí o foco meu mesa é o quê? Primeiro dia eu vou abrir evoluções prismáticas, aí amanhã eu vou tentar pegar as boxes pra tentar completar a fagulhas impetuosa. Vai dar certo. Pra tentar completar. Tamo junto e muito obrigado pelos boosters, meu mano. Aliás, lembra que eu falei pra vocês que a maioria das pessoas que estão aqui nesse evento são jogadores de Pokémon TCG? Era disso que eu tava falando. Essa área fica completamente vazia quando tá rolando uma competição de TCG. Dá pra andar tranquilamente pelo evento sem esbarrar em ninguém. E bom, voltando lá pra lojinha dos caras, dessa vez eu decidi escolher quais caixinhas de evoluções prismáticas eu ia pegar. Vai que eu tô com sorte hoje. E com a maquininha deles na minha mão, foi descontado menos 600 reais do meu coração. Quer dizer, do meu banco. Mas é porque 600 reais é muito dinheiro e afeta o coraçãozinho também. Mas tá feito, comprado 2 mini boxes de evoluções prismáticas. Aqui eu já declarei falência. Tomara que venha alguma coisa muito boa. Então vamos lá, eu sentei, comecei a tirar os boosters da caixinha, dei uma contada pra saber se realmente tinham 18 boosters mesmo e começamos a abrir os boosters com a esperança de tirar um God Pack ou até mesmo o Umbreon mais caro dessa coleção. Porém a primeira carta rara que pegamos foi Érico de R$ 14,50. Abrindo mais alguns boosters, a próxima carta que pegamos foi um treino de faixa preta Pokébola de R$ 4,40. E logo depois dela, uma Banir Master Ball de R$ 65,90. Complicado é que tipo, agora como uma Master Ball e eu já peguei uma Full Art, o drop agora é mais 2, ou seja, eu posso pegar mais 2 cartas raras aqui. Podem ser elas Full Art Treinador, outras Master Ball. Pra resumir, aparentemente essa mini box tem um drop de 4 cartas raras em 18 boosters. E como eu já peguei um Érico e uma Master Ball da Baniri, que conta como carta rara, tem a chance da gente conseguir pegar 2 cartas raras ainda. Na verdade, é apenas uma agora, porque eu tirei um Hydreigon de R$6. E depois do Hydreigon eu peguei um Pokébola de R$38. E abri nos restantes do booster, porque tava acabando. Pegamos... Peguei outro Haldun Pokébola. E abrindo 1, 2, 3 boosters depois, infelizmente não pegamos nada, até que sobrou... Tem que ver alguma coisa aqui. Ixi,
Ixi, essa aqui flopou então, será? Que veio uma carta EX, uma Master Ball. Nossa, essa aqui só veio 3 cartas raras. Essa aqui deu meu ruim. Se fosse pegar uma média 4, ou eu passei com uma Master Ball aqui que eu não vi. Agora vamos abrir então a segunda mini box e torcer pra pegar alguma coisa muito boa. A primeira carta rara dessa mini box que a gente pegou foi um pesquisa de professor Pokébola. E a segunda carta rara, um Hydreiple EX. E abrindo mais uns boosters, a próxima carta rara que a gente pegou foi um Juba Sobro. Mas quando eu abri esse booster, eu vi uma bordinha colorida e eu já tomei um leve susto. Porém, quando eu fui ver... Peguei a minha. Aí. Cara, mas tipo assim, você vê a bordinha, você vê que tem pedrinha e fala, pô, é uma regular. Porque se não tivesse pedrinha, ia ser uma secreta. Bom, sobraram 3 boosterzinhos aqui e eu só peguei até agora 2 cartas raras. É, se vier 2 aí... Então tem que ou vir 2 aqui, ou vir uma muito boladona. Vamos ver. E quando eu menos esperava, isso aconteceu. Lá veio! Cadê? Ai! A bordinha! Ai, a bordinha! Ai, meu Deus! Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Slowpoke. Tem de baixar. Ai, calma, tô... Ai, meu Deus! Brilhou, brilhou! Calma, próxima. Agora. Pelo menos! Meu Deus! Não luxo, mas uma arte secreta pelo menos. Caraca! Vamos ver, tem mais 2 ainda. Vai que, imagina. Já tá bom, É muita sorte, seria muita cagada se achar alguma coisa. Já compensou tudo aqui. Já compensou, deu uma compensada. Vamos lá, último booster. Flashback Eu vou aqui. 1, 2, 3. Nada. Mas tá good, já tá melhor que as outras 2 que eu abri. Ela tá quanto aí? Tava confirmada? 407? 400 reais essa carta do Terapago secreta que a gente pegou. Caraca, pelo menos alguma coisa da hora veio. Pelo menos uma secreta a gente conseguiu pegar. Aí os meninos que estavam ali em volta pegou a carta, colocaram no sleeve, e depois outro menino pegou a carta e me devolveu no top load. Aliás, valeu galera. E um dos meninos que tava lá em volta, ele tava querendo fazer uma troca pelo meu Hydreiple que eu tinha pegado. Você vai trocar o Hydreiple, né? Você me mostra as suas aí pra mim ver. Então eu peguei as cartas dele pra ver se ele tinha algo que eu queria, mas acabou que no final ele desistiu do Hydreiple e eu troquei minha Gardevoir pelo Rayquaza dele e um Vaporeon pelo Pikachu VMAX e um Lugia. E enquanto eu olhava umas outras cartas pra trocar, ele chegou em mim e falou isso. Esse aí, mas tu não quer trocar o Vaporeon não? É que eu acho que tu tá sendo escamado. Por quê? O Vaporeon vale muito, tem que olhar. Relaxa, vou pegar, mano. Vou pegar. Tá de boa. De fato, o Vaporeon tava um pouco mais caro sim, mas pra mim não tinha problema. Mais legal da parte dele é de ter me avisado e se preocupado. Depois a gente foi pra outra mesa e a próxima troca de carta Pokémon vai ser com esse inscrito, o Felipe. E tirando minhas cartas de troca da caixa, ele ficou curioso com a carta do Terapagos que a gente pegou. Peguei agora há pouco. Sério? Agora há pouco. Nossa! Então eu dei as minhas cartas de troca e fui olhar o fichário dele. E no fichário dele tinha 3 cartas que eu tinha interesse. Aí vê qual que você quer, que a gente vê qual valor bate com qual. Enquanto ele escolhia as cartas que ele queria, eu fui ver o valor das cartas dele que eu tinha pegado. E uma delas em específicos era bem cara, o Zoroark de Hisui. Nossa, o MP dele tá 120. Nossa! Ele tá 220 na real. 220? Tá 220 o Zoroark. Porém a carta dele tava SCP, então o valor dela cai bastante. Já outras 2 cartas dele que eu peguei, tinha uma NM, que era o Horsia, e um Sandile, que tava SCP também. Mas no final trocamos meu Vaporeon pelo Horsia dele, 4 cartas pelo Zorua do Hisui e um Sandile chinês pelo Professor Carvalho Pokébola. Até amanhã. A próxima pessoa que a gente vai trocar umas cartinhas Pokémon vai ser com esse cara aqui. Dei uma olhada no fichário dele e as cartas que mais me interessou foi Cerulege e esse Latios. E das minhas cartas, acho que eu curti foram essas aqui. Foi uma full art da Eri, esse Spect, Executor, Ripley e Praça de Pokébola. Porém tivemos um problema. O Latios e o Cerulege que eu queria, juntos eles estavam dando mais de 100 reais. Esse aqui o Cerulege é esse valor mais ou menos, 77. Eu acho que o Latios é 100 e pouco, né? Eu acho que é isso mesmo. E as minhas cartas que ele tinha interesse não tava dando nem 80 reais. Então eu acabei ficando com o Cerulege pra colocar na minha coleção. Valeu pela troca, meu nobre. Depois eu saí pra ver outros fichários e encontrei esse cara aqui, que tinha um fichário cheio das cartas da coleção de 151 que eu ainda não completei. Se eu tivesse vindo completar essa coleção, eu acho que eu me daria super bem aqui agora. Mas a única carta dele que eu peguei foi esse Caterpie, porque eu gosto muito de Caterpie. Além disso, ele tinha as artes secretas de evoluções prismáticas e muitas outras cartas. Mas o que ele não tinha, que esse menino aqui tinha, era um Rayquaza
VMAX, a segunda carta mais cara da coleção de Céus e Evoluções. Essa carta NM tá valendo mais de 2 mil reais. Deixa eu colocar isso aqui de volta na mesa, porque é muito dinheiro. Depois disso, eu fui jogar um side quest com a galera do Balacobaco. E a batalha vai ser eu versus o mini inscrito. E combate valendo. Começamos o combate, eu já derrotei um Pokémon dele, ele ficou paralisado. Porém, depois ele derrotou 2 Pokémon meu. E eu perdi. E o prêmio de consolação foi um ticket com 10 pontos. Que, aliás, podemos trocar por produtos na loja da Copag. Com esses tickets, conseguimos pegar blisters de fagulhas impetuosas. Mas quando fomos abrir, não pegamos nada. Mas ele conseguiu pegar 2 blisters porque ele venceu a batalha. E quando ele foi abrir o booster, pegou uma Ace Spect de energia. 6 horas tinham se passado e a partida do dia 1 de Pokémon TCG estava quase acabando. E falar pra vocês, vendo o pessoal jogando, me deu muita vontade também de começar a jogar Pokémon TCG. Eu jogo, mas não tanto. Então eu acabei comprando essa gavetinha de Pokébola pra guardar cartas ou até mesmo deck. E eu comprei desse cara, que aliás é inscrito aqui no canal e foi ele mesmo que fez. Além disso, ele me deu de brinde uns marcadores de dano bem interessante. Qual que é o teu Insta? O Danilo Pinheiro, mas o Insta que eu tô começando a montar é Sua Zona 3D. Aí vai estar lá um monte de projeto legal de Pokémon e tal. Caso vocês queiram comprar, é só chamar ele no Insta. Depois pediram pra eu assinar umas cartinhas, assinei uma Eevee e uma Leafeon Promo. E agora vem a melhor parte do evento e também a parte que eu mais estava esperando, o final do evento. Porque pra quem não sabe, no final do evento eles começam a distribuir caixas da coleção atual para os jogadores de Pokémon TCG que tiveram uma colocação boa. E como vocês podem reparar, tem uma torre de caixas, que sim, são todas caixas de Booster Box de fagulhas impetuosas que eles estão distribuindo para jogadores que tiveram bons resultados no torneio. E eu tava ali tentando comprar pra negociar algumas pra galera, né, pra mim completar a coleção e pá. Aliás, o Nobre também ganhou Booster Box, não, meia box, ou seja, 18 boosterzinho, é um prêmio de consolação dele por ter perdido. E ele conseguiu tirar um Kilowattrel EX, uns Fio e uns Rockabilly. E teve um pessoal que tirou Archaludon e Carrinho. Depois do evento, viajei de volta pra minha casa e eu encontrei isso. Eu tava voltando de viagem quando eu me deparo com boosters de evoluções prismáticas. A coleção que tem as evoluções do Eevee e principalmente o Umbreon, a carta mais cara que tá valendo mais de 2 mil reais. Então eu fui pegar a caixinha pra poder pegar uns boosters quando do nada, ué, 2 mini box de evoluções prismáticas aqui escondidinha. Eu até desisti dessa caixinha aberta e vamos pegar essas 2 mini box fechadas. Vai que nelas eu pego o Cero LED de arte especial que eu tô querendo, ou Umbreon de 2 mil reais, ou God Pack de evoluções prismáticas. Pra quem tem curiosidade, eu paguei 646 reais nessas 2 mini box, mas parece que as atendentes que me venderam não curtiram muito ter pegado as 2 últimas caixas. Porque quando eu fui lá comprar, a mulher simplesmente chegou, viu que eu peguei as 2 boxes e olhou pra uma das funcionárias com um olhar meio bravo, porque parece que eles não colocaram um valor alto. Porque tipo assim, o valor tá alto. Ela sabia o valor porque ela falou, o preço sugerido 240. Só que ali tava 325. E quando eu peguei as 2, a mulher olhou assim meio pra menina. Então, tipo assim, era pra eles aumentar do valor. Só que como eu já tinha ido comprar, não podia fazer nada, mas você vê, né? Quase certeza que a mulher pensou, deveríamos ter aumentado mais o preço. Eles não têm dó de quem tá colecionando carta Pokémon. Antes da gente abrir essas 2 mini box de evoluções traumáticas, fui me encontrar com o Furlan uns dias depois, pois ele tinha 2 coisas pra me dar que eu comprei dele: a Elite Trainer Box da coleção Amigos de Jornada e uma Elite Trainer Box de evoluções traumáticas. A embalagem tava destruída por fora, mas ao abrir ela, todos os boosters estavam em perfeito estado, assim como também a carta promo. E pra quem não sabe, é essa carta do Eevee aqui. Bonita, né? Agora vamos descobrir se nesse booster eu tiro alguma coisa boa. E a primeira carta rara que pegamos foi uma Ursaluna Master Ball de 47 reais. A próxima carta rara depois dela, uma Eevee, que tá bem carinha, 70 reais. Depois de abrir mais algumas, pegamos o Aromatice Pokébola e uma carta treinador do Érico. E logo depois dela, uma carta do Umbreon, só que Pokébola de 60 reais. E abrindo os últimos boosters, pegamos um Lugia de 12 reais e um Goldeen de 4 reais. Depois a gente foi proteger as cartas novas e eu fui olhar uma pasta que já tinha todas as artes mais caras e raras da coleção de Amigos de Jornada. E adivinha de quem é? Do Furlan. O Furlan, ele tem um histórico de sempre ter todas as cartas mais raras das coleções novas. O cara é uma máquina de sorte. Ou de money. Eu sou rica! Eu sou rica! E comprova mais, porque podemos ver aqui 6 cartas promos da Booster Box da coleção Amigos de Jornada. Além disso, ele tinha outras cartas raras de coleções anteriores que ele tava trocando. Ou ele coleciona há muito tempo, ou ele tem muitos anos colecionando carta Pokémon, ou a resposta óbvia: eu sou rica! Agora que já abrimos a Elite Trainer Box, hora de nos despedir do pessoal e abrir agora 3 mini box de evoluções traumáticas. E pelo menos uma carta secreta de Evolution tem que vir. Ainda mais porque eu vou abrir com a minha namorada. E pra quem é inscrito aqui no canal e sabe,
ela tem um histórico de sorte muito melhor que a minha. Vamos precisar muito da sorte dela agora. Eu espero muito que a gente pegue alguma arte secreta de Eve, porque eu não peguei nada até agora. Vou deixar essa aqui pro lado, vamos abrir essa aí. Então, sem mais enrolação, começamos a abrir as mini box pra tentar pegar as cartas raras dessa coleção. Eu acho que eu acho mais bonita a coleção de... Do Pikachu? Fagulhas. Por quê? Não sei, eu acho que eu tenho apego emocional. A primeira que você conheceu, né? E depois de alguns minutos abrindo esses boosters da mini box de evoluções prismáticas, eu já tinha pegado as 4 cartas raras que normalmente vem. Peguei todas as 4. Só vem 4 cartas raras nesse booster. Como você sabe? Porque é a média vem 4. Essas aqui foram as cartas que a gente já pegou. Já são cartas que eu já tenho. Então são cartas repetidas. Vamos agora para a segunda mini box de evoluções prismáticas. Agora que já abrimos uma mini box, vamos abrir a segunda caixa e ver se vamos tirar alguma carta rara aqui. Então eu e minha namorada sentamos e começamos a abrir várias cartas. Sério que eu não vou pegar uma Evolution, mano? Uma? Pô, eu... Sabe quanto eu já gastei nisso aqui? Normal. Gastei muito dinheiro, amor. Não peguei uma Evolution. Beleza, consegui pegar umas artes secretas? Peguei. Mas uma Evolution que eu queria, nada. Um God Pack, nada. Um Cero LED Full Art também, nada. Pikachu dourado, pelo menos um Pikachu dourado, isso é diferente, dourado. Nossa, até tipo a textura dele é diferente e tal. Olha aqui, meninas. Pikachuzão. Mas eu achei feio. Eu também achei esse feio. Tem um que é mais bonito. É porque esse aqui ele fica meio que o Pikachu fica dourado. Tem um que o Pikachu fica amarelinho. Mas o Pikachu dourado, pelo menos. Depois de um momento de felicidade de ter pegado um Pikachu dourado, eu voltei a ser pessimista. Eu acho que só isso mesmo que vai vir. Depois de um tempo abrindo esses boosters, foi isso que tiramos. Oh, mas diferente da outra box, foram 3 Pokébolas e uma carta dourada. Isso aqui é ruim, porque parece que quando vem alguma coisa, eles diminuem o rate das outras. E agora, a última box de evoluções prismáticas. E a partir dessa, se não vir nada, se não vir nenhum Umbro, se não vir nada, eu não vou abrir mais pacote dessa coleção. O foco vai ser as outras coleções. Ou seja, agora é o tudo ou nada. É o tudo ou nada, amor. É o tudo ou nada. Vamos lá. Essa, tipo assim, a galera fala, é evoluções traumáticas. Se você quer alguma coisa, mas aqui não solta, não sai, ó. Saiu um, mas foi um Snorlax e uma energia foil. E depois de mais alguns minutos abrindo o booster, peguei mais uma carta rara. Peguei uma outra Tomila, que eu já tenho umas 3 dessa. E nesse momento eu estava abrindo o penúltimo booster de evoluções prismáticas. E nele não veio nada. Então vamos abrir o último booster que está com a minha namorada e vai ser ela que vai abrir. Nele vamos descobrir se vamos conseguir completar nosso objetivo, a nossa missão, que é a carta do Umbreon ou o God Pack. Evoluções traumáticas fazendo de uso ao seu nome, traumatizando as pessoas que esperam alguma coisa dessa coleção. Mas bom, as cartas que pegamos aqui dessas 3 mini box de evoluções prismáticas foi a Vara, o Pikachu dourado, uma Full Art da Amarales, o Snorlax EX, Tomila, Hydreiple, Lucario EX, Plínio Pokébola, Pinsir Pokébola, Talento do Lauro Pokébola, Regigigas Pokébola, Dunsparce Pokébola e Praça da Festa Pokébola. Sem Evolution, e esse foi o resultado de abrir 3 mini boxes dessa coleção. Sabe o que eu vou fazer com esse Pikachu aqui? Eu tava tão triste, tão frustrado, tão revoltado que eu acabei fazendo uma coisa que eu vou me arrepender pra sempre. Jefferson. Te peguei! Na verdade eu não rasguei não, rasguei uma energia mesmo. Se você caiu na trollagem, deixa o like e se inscreve no canal. Alguns dias depois eu descobri que meu amigo conseguiu a Sylveon de evoluções prismáticas na sua primeira vez comprando carta Pokémon. Que sorte é essa? Então eu peguei um trem pra ir pra rodoviária, pegar um ônibus, fui pra minha poltrona, fiquei 7 horas andando de ônibus até Londrina. Chegando lá peguei a fila pra poder pegar minha mala, depois saí andando pela rodoviária da cidade, chamei um Uber pra me levar pra casa do meu amigo, dormi pra no dia seguinte tentar trocar as minhas cartas pela Sylveon de evoluções prismáticas. E bom, eu tô levando aqui o meu fichário de troca de carta Pokémon. Eu tenho algumas cartas aqui bem caras, tipo um Pikachu. E além do Pikachu também, que é esse dourado aqui de evoluções prismáticas, eu tenho umas outras cartas aqui, até da coleção nova, que é de Amigos de Jornada. E outras, eu não tenho muitas aqui, mas são o suficiente, acredito eu, pra talvez convencer esse meu amigo de querer trocar alguma dessas minhas cartas aqui pela carta dele. Porém a questão é, será que ele vai querer trocar comigo aquela Sylveon dele? Vamos descobrir isso agora.
Então eu saí do apartamento do meu amigo, fui descendo as escadas e alguns minutos depois já estava no bloco do meu outro amigo. Porém a porta do bloco dele estava fechada e eu não conseguia falar com ele. Então eu decidi ficar sentado esperando ele sair. É o plano mais inteligente que eu posso fazer nesse momento. Algumas horas depois, enquanto eu aguardava pacientemente, do nada a pessoa que eu estava procurando apareceu. Eu preciso de uma coisa que você tem. Não vem não, já sei o que Você sabe. Calma, vamos negociar. Deixa eu te mostrar as propostas. Ó, aqui, essa pastinha de propostas. Você tem uma coisa que eu quero e eu posso ter uma coisa que você quer aqui. Você agora você não sabe que você quer o que tem aqui dentro. Vou te apresentar os projetos, te apresentar as realidades que tem aqui. E você pensa bem se você vai querer me dar. Isso. Você tá com ela aí? Eu sempre ando. Tá sempre andando com ela? Não, tô um pouco preocupado então, se você andar com ela. Não, mas... Tá protegida? Isso aqui, ó. A Silvia, secreta de evoluções prismáticas. Bom, você já sabe que eu abri bastante, não trouxe, não consegui nenhuma. Porque você é muito azarado. E o que acontece? Eu abri muitas evoluções prismáticas, não peguei nenhuma Evolution que eu queria, mas eu peguei coisas interessantes. Então eu usei a cartada do Pikachu dourado que pegamos, porque talvez com essa carta eu convença ele de trocar com a gente. Bom, você sabe que carta dourada é mais difícil de pegar. Além dessa carta também, eu tenho essas outras cartas aqui. Interessante. E tem essas outras cartas aqui. Aliás, cartas da nova coleção. Essa carta são muito cara. Essa aqui também. E são cartas secretas. Bom, essa aqui é o meu fichário de troca de cartas Pokémon. Infelizmente eu não tenho muitas cartas, mas essas que eu tenho aqui são essas aqui. Eu quero saber se alguma delas você quer trocar comigo. Cara, você sabe o nível de exigência, né? Pra trocar por ela. Enquanto ele olhava meu álbum de cartas de trocas, eu comecei a conversar com ele, tentando convencê-lo de fazer a troca pela carta da Sylveon. Mas a única carta que chamou a atenção dele foi o Pikachu. No máximo o Pikachu, mas ainda assim... Não. Não deu certo, eu vou ter que usar minha carta na manga. Esse aqui é o meu fichário de minha coleção pessoal. Pra você ver o nível de desespero que eu tô por essa carta. Eu saí lá de São Paulo pra vir aqui. Temos aqui minha coleção de Cero LED. Muito foda, que tá começando ainda. E tem essas outras cartas aqui pra dar uma olhada. Ó, tudo arte secreta. Eu acho esse Greninja muito lindo. Então, tem umas cartas que eu juntei que tudo na O que minha me chama a jornada atenção é Pokémon. esse Mimikyu. Esse Mimikyu eu gosto muito dele. Só que eu tenho que pegar outras cartas pra conseguir bater o valor dessa sua Sylveon. E lá fui eu pela segunda vez tentando convencer ele de trocar essa carta da Sylveon, que caso você não saiba, atualmente ela tá valendo R$1.300. E a resposta dele foi... Não vale, né? A gente sabe. Ainda mais... Calma, não vale, tipo assim... Não, eu digo... pessoalmente. Apego emocional. Eu já te contei a história, né? De que eu... Parou, eu não vou deixar ele falar aqui. Se você quiser descobrir como ele conseguiu essa carta, vai lá no canal dele. Esse cara foi muito sortudo. Eu acho que não tem nada aí que me faça trocar essa Sylveon, cara. Ela pode estar valendo R$10.000, eu acho que eu não vou levar. Porque a sorte que foi pra pegar são pra poucos. Que nem, por exemplo, verdade, você. Joga na minha cara, né? Mas no final, apesar de todo o argumento e conversa que eu tive tentando convencê-lo de trocar a Sylveon de evoluções prismáticas comigo, eu perdi dinheiro, perdi tempo e não consegui nenhuma das cartas de Eevee e suas evoluções. Foi um fracasso minha missão. Após essa missão fracassada, eu peguei um ônibus de volta para minha cidade de Itaquaquecetuba e chegando lá, me apareceu mais uma chance de conseguir elas, as Eeveelutions. Eu sei que eu falei que eu não ia abrir mais evoluções prismáticas, de que aquela vez que eu abri com a minha namorada foi a última vez, mas simplesmente me apareceu uma oportunidade que eu não posso perder. Eu conheci um cara que tá vendendo uma mini booster box de evoluções prismáticas por R$280. Comparado aos lojistas e as lojas que estão vendendo, tá num valor muito em conta, porque estão vendendo entre 300 a 350 e ele vai me passar por 280. E de fato, essa vai ser a última vez que eu vou abrir evoluções prismáticas, eu prometo. Ou seja, é agora ou nunca. Meus amigos que eu conheço já pegaram, só que eu até agora não consegui nenhuma. Então já vou pegar meu celular aqui, deixa eu ver que horas que são 8h10. Eu vou me encontrar com ele 9 horas. Aliás, se você estivesse perguntando sobre esses triple packs aqui, são os triple packs que eu sorteio pro pessoal que é membro aqui no canal e também é inscrito. Então se você quiser participar do sorteio, se inscreve no canal e vire membro, caso você queira ajudar o canal e ganhar produtos exclusivos. Mas enfim, o foco não é esse hoje. Eu e o cara, a gente combinou de se encontrar umas 9 horas e daqui a pouco vai dar 9 horas. Então, sem perder tempo, fui sair de casa, peguei o Uber pra me levar até a estação de Itaquá, desci lá e saí correndo o mais rápido possível, porque era perigoso
perigoso eu ser pego por uma tempestade de chuva. Mas após a corridinha, consegui chegar a tempo. Meu desafio final agora era subir essas escadas. E como eu vim correndo, eu tava sem fôlego. Mas mesmo assim, subi usando o resto do fôlego que me sobrou. E essa foi a primeira vez que eu vim aqui no escuro. E espera, aquilo ali no fundo era... Tralale... Não, calma, foco no objetivo principal, a loja que tá pra aquele lado. Chegando lá, como de costume, tinha uma galera jogando Pokémon TCG. E como o cara com quem eu ia me encontrar não tinha chegado ainda, a única coisa que eu podia fazer era ficar ali sentado esperando enquanto eu assistia o pessoal jogando. Mas aí do nada eu recebi uma bolsa de presente da Cad do Gengar, que tinha umas coisas interessantes. Se você quiser saber o que tem aqui dentro, me segue lá no meu Instagram, _intensive. Além disso, ele ia me dar uma das camisetas que eles tinham pra vender. Só que como eles personalizam as camisetas, pedi uma camiseta do Anihilape, que é um dos meus Pokémons favoritos. Tinha uns acessórios de Pokémon e também canecas de Pokémon. E falar a verdade pra vocês, eu sou o Team Mish. É que eu sou fã da Chicona. E depois de uma longa espera, o trem que o cara estava chegou e ele veio subir pra loja. E aí está ele, Serginho, com o mini combo de evoluções prismáticas que eu comprei com ele. Tamo junto, lindão. Agora vamos abrir evoluções prismáticas e ver o que vai ter aqui dentro pra traumatizar a gente. É agora ou nada, rapaziada. Evoluções prismáticas. Pegamos Nil, Pupitar, pesquisa do professor, Drippling, radar tecnológico e skate de resgate. Segundo boost de evoluções prismáticas, pegamos uma Lopunny, Pinsir, Carmine, Duskull, Vaporeon, Energia. Próximo booster, Sneel, Goldin, pesquisa do professor, Abismo Era Zero, Regigigas e Budil. Próximo booster, pegamos Budil, Amigo de Paldeia, Noibete, Recipiente Terrestre, Presa Grande, Tarsila. Vem mais um booster, pegamos aqui Dracloak, Rotom Bastão, Eevee, Máscara do Ogro, Praça da Festa e Noibete. Até agora nenhuma carta rara. Aí vamos, mais um booster, pegamos aqui Cotone, Duskull, Seaking e um Larvitar Pokébola. Falando em carta rara, veio agora um Larvitarzinho Pokébola daorinha. E puxando a próxima carta, pegamos uma Moira, uma carta forte treinador. O que não falta nessa coleção, né, claro. Como vai ser a última vez que vamos abrir evoluções traumáticas, eu não tava abrindo rápido como de costume. De lá eu tava aproveitando o momento, até... pegamos um Umbreon Pokébola, bem que poderia ser um Umbreon Master Ball. E vem um Jolteon depois. Não é a primeira vez que a gente vai abrir evoluções prismáticas e logo nos primeiros boosters realmente não vem nada. Eu tava com a esperança de que ainda assim tinha chance de vir alguma coisa rara, nem que fosse mais lá pro final do booster, porque a gente tava abrindo e já estávamos na metade dos boosters. Mas eu ainda tinha esperança, porque normalmente, pra quem não sabe, a média de carta rara que vem numa mini booster box de evoluções prismáticas são 4. E como a gente já tinha pegado uma carta rara e 2 Pokébolas, ainda tinha chance. Eu perderia as esperanças de pegar alguma arte secreta caso a gente pegasse mais uma Pokébola e uma arte treinador. Agora ferrou. Minha última esperança, totalmente depositada em apenas um booster de evoluções prismáticas. E vai ser ele que vai definir o final de toda a nossa jornada até aqui. Pois bem, não conseguimos pegar o Cerulege X que eu queria, o Umbreon, que também era o objetivo, e principalmente o God Pack. Mas no final de tudo isso, eu percebi uma coisa. Mesmo que eu não tenha pegado de fato o Umbreon e muito menos o God Pack, eu não fiquei triste real. Mas isso também me fez perceber que o verdadeiro valor não tá sobre buscar as cartas, pegar a carta mais cara ou pegar a carta mais rara. É uma parte boa, é uma parte importante, mas não é a mais, sabe? E sim por todas as pessoas que eu conheci ao decorrer de toda a nossa aventura. Todas as pessoas que a gente conheceu e trocaram cartas com a gente. Aquelas pessoas que não podiam trocar ou não conseguiam, mas mesmo assim deram boa sorte. As risadas, os momentos engraçados, assim também como os momentos de tristeza por não conseguirmos a carta. Mas isso foi bom, e foi exatamente isso que me fez perceber que o verdadeiro valor está nas amizades e nas memórias que a gente constrói. Às vezes não alcançar o objetivo final nos ensina que o verdadeiro prêmio é os amigos que fazemos pelo caminho.